bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local onde a gente fala sobre as diversas fases da vida como mulher, sem tabu, sem filtro, e hoje vai ser bem sem filtro. Eu sou a doutora Tati Garcia, fisioterapeuta pélvica, trabalho com muitas mulheres o dia todo e foi por isso que eu resolvi trazer esse assunto tão importante, que é sobre sexualidade feminina. A gente vai focar em alguns pontos que são extremamente importantes e marcantes, que é a gestação e o pós-parto, mas a gente vai falar hoje, sim, sobre sexualidade feminina. E para isso eu trouxe 3 mulheres que já foram mães, têm experiência própria, 2 que vivem com mulheres que passam por esse período e observam e assistem essas dificuldades, e eu vou apresentar cada uma delas. A primeira é Camila. Camila foi minha paciente, virou amiga. Quem já esteve no meu consultório, no momento de Camila, conhece a risada dela. Então, eu espero do fundo do meu coração que ela solte essa risada hoje, porque as consultas eram bem quentes. Opa! Então, a gente vai trazer algumas coisas disso, porque ela viveu na pele de um jeito diferente do que algumas mulheres. A gente escuta muito que as gestantes têm tudo muito aflorado, tudo acontece, mas nem sempre é assim, né? Eu acho que o vilão mais conhecido hoje, talvez, seja os hormônios, né? Vou apresentar as 2 meninas que são da parte mais técnica ali, que são 2 doulas que já estiveram aqui, a Bruna Louise e a Débora. Elas talvez possam nos ajudar também um pouquinho a conhecer melhor esses vilões hormonais. Eu acho que o hormônio é o que todo mundo fala, né? Na verdade, tá na moda, parece, falar que é tudo culpa do hormônio. Mas será? A gente sabe que ali estrogênio, testosterona dá uma calientada, daí vem a progesterona e dá uma acalmada, daí tem a prolactina que acaba com tudo, mas e o resto? E o resto que acontece entre 4 paredes, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Eu acho que começar por gestante sem falar de como ela se vê como gestante não tem como, né? Na prática de vocês, o que vocês veem ali de como ela se vê nesse momento? Eu acho que na gestação existe muito uma falta de identificação, né, consigo, né, com o corpo gestando, com o fato de estar grávida. Tem muitas mulheres que desejam muito ter um bebê e quando engravidam não se reconhecem naquele corpo. Sim. Tem as que engravidam, né, sem ter um planejamento de engravidar, também não se reconhecem naquele corpo. E eu trago um ponto que eu vejo que é muito social, que é a imagem da gestante como uma pessoa imaculada, né? Nossa, gestar, que coisa linda, que coisa divina, né? Por que não? Porque a gente sabe que na nossa sociedade tem muito, né, essa questão do... é uma... né, que maravilhoso isso. Imaculada. Tem muitos homens que quando descobrem que a mulher tá grávida não querem tocar na mulher por conta do bebê. É que se eu começar a falar aqui, eu vou me aprofundar tanto no A gente vai chegar. Vamos deixar o marido para depois? Vamos deixar os acompanhantes. Tem a questão, né, de não conhecer o corpo, nem a mulher conhecer o seu próprio corpo e nem o homem conhecer o corpo da mulher, né? Sim. Então, achar que vai machucar, que não pode. Tenha esse mito do primeiro trimestre na gestação, né? E o medo de todo mundo, Para tudo. O medo da perda, né? Então, a gente sabe que hoje, né, isso já não... Os estudos mostram que a atividade física é muito importante na gestação. E tem muitas mulheres que param a atividade física. E tem muitas mulheres que não querem transar nos 3 primeiros meses, porque tem medo, né, de ter uma perda. E o próprio marido tem medo de machucar, enfim. Então, né? hoje eu escutei uma paciente falando... minha médica falou que eu não poderia fazer exercício no primeiro trimestre. Gente, isso é um absurdo. Transar é um exercício, né? Então, se É. você pensar assim, Decentemente. Pegou. Depende! Às vezes é uma série. Uma série, depende das concepções, da performance. Mas eu vejo muito essa questão, assim, na gestação, que a gente... que elas têm esse não reconhecimento do corpo delas. Sim. Né? E eu acho também, o que eu vejo, assim, as mulheres que elas se conhecem já, é mais fácil. Sim. Se elas já se tocam, se elas curtem isso, se elas têm esse interesse sexual mais aguçado, rola. Aquela que já não gosta tanto, ou que tem muita vergonha, tem muita castração trava. religiosa e tudo mais, aí a gestação é pronto.
Sim. Agora eu tenho a desculpa certa pra eu não me expor a isso, que eu talvez não tenha tanto interesse. Mas eu acho que também é um momento de descoberta, né? A gestação é transformadora. Eu nunca gestei, mas eu vejo muito isso. Então, talvez também seja um local ali pra você se transformar. E, Bru, você que também vive muito ali com essa mulherada. E a parte psicológica? Além da cultural, que com certeza pega. E a parte psicológica delas ali com relação a tudo? Até essa parte cultural, a parte hormonal. Eu acho que a gestação é um período onde, principalmente a primeira, né? Aquela que a gente tá inaugurando aí nesse cenário. Sempre existe uma insegurança em relação a tudo, né? A gente, como doula, a gente recebe, às vezes, dúvidas da gestante que você pensa, nossa, essa é uma coisa tão... É um medo tão... Que pra quem tá de fora parece uma coisa tão boba, mas pra aquela mulher que tá vivendo aquele momento ali, não é. Ela não quer prejudicar o bebê dela de maneira nenhuma, ela quer fazer tudo certo. E aí, tudo isso caminha junto com essa bagagem que vem, né? Social, cultural, da mulher... Por que a mulher conhece menos o corpo? Porque o homem não é visto com maus olhos por explorar o corpo dele desde lá de adolescência. Agora, a mulher se tocar, a mulher conhecer o próprio corpo, tudo isso tem um tabu muito grande. E a gente sabe que isso impacta no psicológico, totalmente. Principalmente no momento onde a mulher tá mais vulnerável. Então, tem sim muito esse medo. E tem também... por parte, como a Débora falou, muitas vezes a gente também escuta, né? O meu marido tá com medo de ter relações, então, por essa visão da mulher na maternidade como um sagrado, e não só na gestação, mas a mãe, né? A mãe é vista nesse lugar de... Você quer ofender alguém, é você falar da mãe, né? A mãe tá naquele lugar... de realmente divino ali, que ninguém pode tocar, ninguém pode encostar, então tem que ser uma coisa... não é desejado, né? Não tá ligado ao prazer, né? Então, acaba impactando. E até também a parte delas estarem focadas em outras coisas, preocupadas, né? Como vai ser essa nova rotina, essa nova vida, as mudanças que estão acontecendo no corpo. Talvez fique mais de lado essa questão de se olhar como mulher, como esposa, como companheira, né? Então, impacta bastante. E tem também o resto de tudo, né? Que é o dia a dia. Que é, tipo, essa mulher, ela tá trabalhando. Ela tá com azia, ela tá com enjoo, ela tá indisposta, ela tá cansada. Órgãos, eu tenho uma doutora que fala muito isso. Estou aqui desenvolvendo órgãos. É muito exaustivo desenvolver órgãos. Então, tem mais tudo isso ali rolando nesse corpo, né? Mas aí, vamos perguntar pra Camila. Como foi, Camila, para você? Vamos lá. A gente vai estar falando de um caso fora da curva, né? Eu trouxe algumas pessoas fora da curva, talvez, mas tá. Só deixa eu falar uma coisa. Eu vi a Camila parir. A Camila detalhe. foi minha da Holanda. Detalhe. Eu pareço uma vaca parindo. Foi maravilhoso. Lindo. Foi sensacional. Não foi assim, ou aquelas caretinhas assim. A Camila, não, eu tenho uma foto de expulsivo que tá eu e a obstetra da Camila, que foi a Dani Lessa, que já esteve aqui conversando elas contigo. animadíssimas. E é uma das melhores fotos que tem, porque a Dani tá na minha frente, eu tô atrás da Dani. E a gente tá, assim, muito feliz olhando. Maravilhada. E eu só lembro, assim, de ouvir a Dani falando assim... Camila, é polaquinho, põe a mão pra você ver, ó. Gira ele, puxa. Eu vou pôr a mão e vou puxar. Se eu pôr a mão e vou puxar. Mas tirando a vaca parideira... Mas antes de chegar nessa situação, principalmente no último trimestre, a gente transava todos os dias, porque a gente nunca sabia quando seria a última vez. Ela não economizou. Eu não economizei pepeca. Não, de jeito nenhum. Era assim, nossa, eu realmente, pra mim, a gestação realmente foi muito fogosa. Foi muito fogosa. A gente veio de uma relação... É que eu e meu marido, a gente tem uma relação muito aberta. Eu lembro que a gente é de um relacionamento liberal. Então, a gente já tem um outro papo de sexo, que a gente divide um com o outro sobre desejos, vontades, fantasias, frequentávamos swing, a gente tem um privacy, então assim, a gente eu tô adorando que vocês já conhecem, vocês não estão nem demonstrando surpresa, e eu tô aqui. Eu já sabia. Essa foi a primeira vez que ela me contou. Brinde a Camila. Eu já sabia. Então a gente vem de um
contexto não convencional. Então, e cara, como eu siririquei na minha gravidez, porque eu tava num momento onde o meu marido tava terminando o TCC, aí ele emendou pós, aí ele tava começando um emprego novo que ele tinha que trabalhar, sei lá, 18 horas por dia. Eu falei assim, gente... Você emagreceu. Cara, eu sei todos os vídeos pornôs. Eu sei todos eles. Não, todos os sites. Eu sei os que eu gosto, os que eu não gosto. Ocupado fazendo exatamente. Enquanto eu tô aqui querendo usar, e ele tá lá trabalhando, tá no TCC, que Essa saco. foi ela. E eu tentando divorciar dele 3 vezes. Assim, de Imagina se colocar tivesse tudo bem, então eles tinham botado abaixo, de colocar as roupas dentro do saco de lixo, jogar pra baixo, assim, eu quero que você saia dessa casa, porque você não dá conta de mim. Mas, e aí, em contrapartida, Débora botando fogo no parquinho, porque a gente tinha o grupo lá das Dolandas. Imagina. Ela colocava assim, ai, vamos falar um pouquinho, tá muito quieto, quem que tá transando? Aí, É que isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, Tati. As mulheres não falam de sexo. Ainda mais nesse momento, esquece, Nós não né? falamos de sexo, né? Por que a gente não fala de sexo, né? E eu tenho, né, o grupo das Doulandas e às vezes eu lanço pra elas essa pergunta, quem tá transando? Né? O próprio termo transando já, eu tenho uma sensação que... Sim, né? sim, Que, tipo, tá nossa, só vem, como né, assim, responde. né? E é muito engraçado porque quando eu lanço essa pergunta... A enquete, eu só lembro das enquetes. o que é isso? Transando? Não Eu sei. acho que eu ia ficar pensando, acho que o corretor sabe que ela deve ter aqui. Ela tentou escrever outra coisa, eu acho. E eu sempre lanço essa pergunta e eu tenho certeza, e eu não faço isso à toa. Sim, porque Doulandas tem gente que não queridas. estava pensando. Não, Exato. deixa eu contar essa fic. A Camila transou de novo depois que você mandou. Quem que tá transando? Porque eu tenho certeza que tem as que olham e pensam assim, nossa, Que dica que eu nem lembro qual foi a última vez, Sim, né? sim. E, gente, transar é bom. Quando o sexo é bom, quando a gente quer, quando a gente tá com vontade, porque nós mulheres, o nosso sexo é na cabeça e esta cabeça, né? O nosso sexo é na nossa cabeça. E aí entra no que tu tava falando, né, Tati? Tô gestante, tô enjoada, tô desenvolvendo órgãos, tô preocupada com o parto, tô preocupada Tamanho da barriga. com a barriga. Eu tô partinho, crescendo tudo. e tem que fazer um monte de exames. E o que vai ser agora? E ainda tem da que fazer vida? sexo. E eu ainda tenho Que horas, né? que transar. Então, eu sempre, quando o grupo tá muito quieto, assim, ou às vezes uma vez por mês, eu lanço essa pergunta. Assim, quem tá transando aí? Né? E é muito comum elas votarem no eu não estou. Né? E assim, não tá mesmo. Não, Porque a não gente tá vê mesmo. isso Não. real, né? Eu percebo que também até na hora de votar, assim, o movimento era um tempo sem ninguém votar. Deixa eu ver. Espera alguém porque não votar é que não mais tá pra eu poder Isso. falar a verdade. Aí quando começa a pipocar, e pipoca tudo de uma vez. Eu percebo isso. essa. Será que eu falo? Será que, né? E assim, por que a gente não pode falar? A gente tem que falar sobre sexo. Nós, mulheres, precisamos falar sobre isso. A gente precisa normalizar isso. Não que os homens falem abertamente disso também entre eles, mas pra eles é muito mais comum, né? Do Gente, que entre nós mulheres. É o que eu falo. Por que homem gosta mais de transar? Ele é exposto a isso todos os dias. Grupo do WhatsApp dos taradão, grupo das minhas peladas. Gente, meu grupo marido dos não amigos do tem futebol, grupo de grupo Será mesmo que em não tá no algum arquivado? lugar. Não, mas em algum lugar. No Telegram. Mas assim, ó, em algum lugar ele vai ter acesso. Ou ele vai ver no celular do amigo, ou ele vai falar com o amigo, ou ele vai ter acesso a algo de Mais do que a sexualidade gente. muito, muito, muito mais que a gente. Exato. A gente não tem. Eu nunca tive grupo de putaria de amiga. Eu A Camila também tem. Não, de putaria, só putaria, não. Pronto. Não. Aí, Um pouco de tem grupos com vários assuntos. Vai nascer hoje um grupo de putaria. Eu tenho É o hoje. Instagram da putaria, Ó, mas o grupo... eu vou deixar o link no vídeo pra quem quiser acessar. A Eu gente acho vai- uma boa. 4 administradoras pra esse grupo agora.
Mas a gente não é exposta, gente. A gente não fala, a gente tem vergonha. Se a gente tem algum problema, a gente guarda e acha que, tipo, não, deve ser assim mesmo. Porque a gente não conversa. Não conversa. Então, essa falta de disposição, é óbvio que a gente não vai querer tanto. E tirando todo o resto que a gente já falou aqui. Então, a gente não é exposta. E o pouco que a gente é exposta, a gente tá exausta, a gente tá hormonalmente alterada, a gente tá Preocupada com várias triste, a gente tá coisas. preocupada. Que a gente conversou essa semana, a transa começa no café da manhã, no bom dia, né? Exato, gente. Não é tipo, cheguei em casa, oi, querida, cheguei. Não. Não. Entendeu? Então tem tudo isso também, né? Sim. E acho que até mais profundo do que isso, talvez não seja um assunto tão comum entre as mulheres, porque infelizmente a gente ainda vê mulheres que vivem relações de anos e que não sabem o que é ter um orgasmo, que nunca tiveram na vida. Então por que isso vai ser um assunto que eu vou conversar? Pra mim nem é algo tão legal assim, entendeu? Eu tenho coisas tão mais interessantes pra conversar, então de repente também venha desse lugar de não ser um ambiente que tá sendo explorado Com certeza. por muitas mulheres, e é preocupante, né? Muito preocupante. Pensando na gestação lá de novo, né? Tô curiosa, né? Porque da minha vez eu quero ver. Como que foi? Na sua gestação. Ah, eu transei bastante. Viu? Filha de Dolanda, Dolandinha é. Eu lembro na minha gestação, assim, eu fui uma gestante que eu odiei estar grávida. Eu não gostei de estar grávida. Não foi algo que eu... Nossa, como eu gostei de gestar. E eu falo isso abertamente, porque eu vejo muito tabu quanto a isso, né? Muitas mulheres, nossa, né? Eu não tô muito legal nessa gestação, mas... Ai, mas olha só, sempre tem a tia, a vizinha. Mas que bom que tá tudo bem, você tá linda. E eu olhava pra mim e pensava, gente... Quem sou eu, né? Mas eu lembro de ter mais vontade de ter relação no final da gestação. Me vem até aqui imagens na cabeça. Mas na gestação eu lembro que foi ok. O grande problema veio no puerpério. No puerpério. A gente vai entrar nisso, porque o puerpério muda, né? Aí vira uma chavinha. E você, Bru, como que foi na gestação ali? Bom, eu tive duas que foram muito diferentes uma da outra. A gestação do Thomas eu não tive tanto mal-estar, tanto desconforto, foi uma gestação mais tranquila, mas era uma gestação que era a primeira vez tudo, né? Então também tem toda essa questão do corpo mudando, e aí eu me olhava e falava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí essa questão de como a gente se vê também impacta muito na nossa vontade de ser vista pelo outro, né? Mas eu oscilei entre momentos, assim. Tinha momentos que eu sentia que eu estava mais animada, outros que eu estava mais desanimada. Mas mesmo nas fases mais desanimadas, eu percebia que às vezes era muito mais pela a rotina engolindo, o cansaço. E aí, de repente, quando começava, o negócio esquentava. No final, eu nunca ficava arrependida. Era sempre uma coisa que era legal. Valeu a pena. Sim, que valeu a pena. Já na gestação da Linda, eu passei muito mal a gestação toda, assim, tive muito desconforto. Tava trabalhei até, atendendo parto até 32 semanas, né? Mas educação perinatal até o final, foi bem diferente o cenário da gestação do meu primeiro filho. E aí esse mal-estar me atrapalhava um pouco, assim. Acabou que pra mim acabou sendo o oposto, né? Gestação pra mim foi mais difícil, no puerpério eu fiquei melhor, assim, fiquei mais animada. Olha lá, viu? É isso. É isso. Mix maravilhoso que eu fiz aqui, ó. Entendeu? E agora, voltando um pouquinho na fala que vocês trouxeram sobre essa deusificação dessa mulher gestante. Vocês escutam delas isso? Tipo, Não. porque eu escuto assim, elas falando, ai, meu marido não quer nem tocar em mim porque com medo de machucar o bebê. Mas essa parte, essa parte religiosa ali mesmo, vocês chegam a ouvir ainda? Muito? Eu não... Delas, não. A gente sabe que é um pensamento cultural e que existe, né? Mas é que a relação que a gente... Não sei se tu é assim, Bruna, mas a relação que eu desenvolvo com as minhas Dolandas, ela é muito próxima. Então, é por isso que eu perguntei, porque às vezes elas têm intimidade com vocês que não as vai ter minhas com outra Dolandas, pessoa, elas né? chegam e falam, né? Várias, inclusive, falam, não tô conseguindo transar. Tem alguma dica? Boa. E eu acho que também tem muito uma questão de perfil. Tanto eu quanto a Débora, a gente já é assim, mais de falar, a gente é mais prática e a gente acaba atraindo mulheres que têm esse Isso é perfil. muito doido, sim, ó. Então, doido, não vai ser o meu Tô perfil aquela mulher que tem essa religiosidade muito aflorada. Então,
não que não seja algo que aconteça, mas também não é o perfil das gestantes que eu atendo. Algumas vezes eu já ouvi nesse tom de brincadeira ali no encontro de educação perinatal: Bruna, fala pra ele que não tem problema, porque ele tá achando que se transar vai machucar o bebê. E aí a gente leva na esportiva e fala: nossa, mas tem 30 centímetros, eu vai falo, nem o atravessar maior pênis do mundo, senhor. Então, e aí, só por essa questão de você explicar, deles entenderem que, assim, não tem como. Isso também já quebra uma barreira que esse problema também começa muito antes. Esse desconhecimento da fisiologia, né? Que, infelizmente, as mulheres têm. Tem muita mulher que não sabe que o xixi tem um buraco próprio pra ele. Cada um do seu buraco. Né? Então, muito mais ainda já ter, por exemplo, encostado no próprio colo do útero. Às vezes eu já perguntei isso. Você já fez esse exercício? Você já tocou alguma vez teu colo do útero? Não na gestação, né? Porque eu sei que elas ficam mais sensíveis, com mais medo. Mas assim, até pra entender o momento do teu ciclo, né? Enfim, tudo mais. E é muito comum a gente ouvir que não. Então, se desse lado de cá a gente já não tem um conhecimento tão grande sobre o nosso próprio corpo, muito mais por parte dos homens. Eles estão explorando os corpos deles e esperar que eles conheçam, às vezes acaba sendo até pedir demais. Então, eu acho que essa barreira começa aí já. E é tão engraçado, né? Tu tava falando agora, eu tava pensando aqui. Isso é tão estranho que aquele bebê foi parar ali, né? Claro, salvo fertilização. Mas foi parar ali num ato sexual, gente, né? Meu pai e minha mãe transaram pra eu estar aqui, eu transei com meu marido pro meu filho, né? E as pessoas não falam disso. Na minha educação perinatal tem o primeiro encontro, uma das primeiras falas que eu tenho, não sei se tu vai lembrar, Camila, mas eu falo assim: aqui é o canal vaginal, é por onde o bebê vai sair. E é por onde o bebê entrou. Olha lá. Né? E não vai ficar largo depois do que o bebê passar por aqui, porque é um espaço que tem bastante elasticidade. E quando eu falo isso, às vezes eu percebo uma expressão de choque. Nossa, como assim ela tá falando isso, né? E sendo, gente, que o trabalho de parto é um evento super sexual. Né? Extremamente sexual. É bem íntimo. Né? Bem íntimo. As posições, os gemidos, os hormônios, é tudo a mesma coisa. Eu sempre falo assim, pródromos, né? Pródromos é assim, vamos transar? Não vamos. Pode ser que sim, pode ser que não. Que vire. Vamos ver o que vai acontecer. Tá todo mundo vestido e só se tocando, né? Ocitocina. Vão juntos pro chuveiro, os dois, produzir ocitocina. Não necessariamente transar, mas esse contato, né? Não, mas é o que eu digo, trazer falar no sentido figurado, né? Os pródromos seriam o quê? Um esquenta, né? Sim, vamos transar, não vamos tomando um vinho, estamos conversando, pode ser que role, né? Fase latente é o quê? Epa, a gente já tá rolando um beijinho, já tá botando a mão aqui, ó, colocando a mão ali, né? Já vai tirando a roupa, vai acontecer, né? Vai rolar. Fase ativa é o quê da fase do trabalho de parto? Cara, Fase fase ativa mesmo. E já estamos transando, né? O que é ali a fase de transição? É EPA. Quase lá. Tá quase, não te mexe que tá muito bom aqui, né? Tá super bom aqui, tá quase, né? O que é o expulsivo? Mas, né? É o expulsivo, vai e nasceu, posou, né? Teve um orgasmo. Isso, os hormônios, gente, são iguais. O trabalho de parto, ele exige intimidade como... Para a maioria das pessoas, o sexo também exige, né? A gente também tem que ter um carinho, um respeito, uma delicadeza, né? Porque a gente também gosta disso. Da mesma maneira que a gente gosta, às vezes, de uma coisa um pouco mais hot. Uma cachorrada. Mas, e por que é um espanto tão grande falar de sexo e ter o sexo na gestação, né? Não, é muito louco isso. Porque sim, aquele bebê foi só assim que rolou a gestação, né? Exato. E eu acho que elas não têm tanto essa culpa. Eu acho que a culpa vem mais do lado dos homens. Vocês sentem ainda que elas têm um pouco de culpa, assim? Tipo, quando elas transam... Ai, sei lá. Eu vejo quando elas não estão no seu estado de
quero transar muito, uma cobrança com elas, né? De servir. Sendo que muitas vezes, 97% das vezes, tá faltando alguma coisa do outro lado. Como tá, Dona Débora, tá faltando alguma coisa. Eu tô falando de tamanho aqui. O que tá faltando, né? Tá faltando uma mensagem, um carinho, Você tá linda hoje? Gente, de graça. Um almoço, Sim. sabe? Almoço. Vim almoçar com você. hoje eu vou fazer a janta. Hoje eu vou fazer uma coisa gostosa. Ou se pra arruma gente que eu comer. tô indo te buscar. Pra gente Tati, jantar. é um simples. Como foi teu dia? Cara, não precisa ir muito, né? Olha, eu até me arrepiei. Como foi teu dia? Isso faz tanta diferença pra gente. Sim. Tanta. E às vezes é isso daí que tá faltando pra que as coisas... Mas a gente também se mergulha, às vezes, numa rotina tão louca, né, gente? Que a gente até... Às vezes eu pergunto, meu marido, mas eu já te perguntei hoje como é que foi teu dia. Porque Só a gente pra tá saber. tanto naquilo, né? Mas são detalhes e a que gente, fazem às toda a vezes, diferença. né, pensando por ser engolida pela rotina, né? A gente até acorda, tipo... transaria hoje. Esses Sim. dias, 4 da tarde, eu falei... eu tenho que atender. Tô imaginando agora o marido da Tati colocando o celular dele pra despertar 4 da tarde. Não, mas eu mandei uma mensagem, você sai aqui, ó. Não, eu vou te mandar. Eu e a Débora, eu mandei pra ela, ela já implementou lá também. A gente tem figurinhas. Amei. Uma é assim, prato do dia, eu. Daí Quero. outra é, vale transa. Eu gosto também. Porque é umas horas que não dá, porque ele estava trabalhando e eu também. Eu falei, Sim. e agora? Aí É eu por isso que pensei, o home office é uma benção. não, salva casamentos. E aí ela entrou na sua skin, que saco esse homem trabalhando. Né? Não, eu vou na academia gastar essa energia. Mas, porque assim, além de tudo, tem isso. Eu não tenho filho, eu fui engolido pelo meu trabalho. Mas às vezes vocês, agora, aí o filho tá tarefa da escola, a Bela Tati. chorando, o Lucas goelando. Você ainda vai descobrir. Mas mais intenso do que isso é quando você está lá, no meio do ato, e aí você escuta os passos. Porque agora o meu, ele já vem pro meu quarto, entendeu? E aí, assim, ó, ninguém nunca se movimentou tão rápido. Suando frio. Se escondendo como quando isso acontece. Oi, filho. Ou então um choro, né? Enfim. Ou ali no pós-parto, um peito que começa a vazar. Então tem várias coisas no meio do Deixa eu caminho contar que começa a essa. acontecer. Gente, tinha o quê? 15 dias pós-parida? Não, Eu não diferente. transei com penetração, Só tá? isso, o Só resto? pra deixar claro. Mas assim, 15 dias pra mim e pro meu marido é muita coisa. Então, Subindo pelas paredes. A gente tava muito louco. Nossa, meu Deus. Num momento de alegria, felicidade. Falei assim, ai, a criança dormiu lá no quartinho dela, no bercinho dela. Finalmente, eu tenho 30 minutinhos aqui. Vamos fazer uma brincadeira, um teco, assim. Umas brincadeiras gostosas. Umas brincadeiras gostosas. Gostosuras e travessuras. E eis que gozei. Que dor na teta. Meu Deus do céu. O leite jorrando na hora. E eu falei assim, o que tá acontecendo? Sim, porque faz todo sentido, né? Reflexo de ejeção no leite é o quê? Ocitocina. O que a Exato. gente produz quando tem orgasmo? Ocitocina pura. Eu depois na consulta pós-parto, eu falei assim, então, Joana, é o seguinte, doeu pra caramba, vai doer toda vez. Só pra saber. Vai doer toda vez. Ela, não, Cami, porque você tá recém-parida. Não era nem pra estar Mas- transando. Não, eu respeitei ali, né? Na área de penetração, mas as O outras resto, brincadeirinhas arrasou. gostosas rolou. Liberou. Tá tudo liberado. E essa parte do resguardo, né? Nossa, sim. Talvez a gente nem pare pra pensar nisso dessa maneira, mas isso tem um contexto histórico que também conversa muito com essa nossa conversa, porque no passado não existia esse consenso. Quanto tempo a gente precisa levar pra voltar a ter relação sexual depois que tem um filho? E
eu não sei aonde que eu ouvi alguém falando isso, pra mim fez total sentido, mas parecia que era como que um consenso feminino, né, das parteiras falando, não, eu vou pelo menos estipular esse tempo aqui, Essa quarentena. porque o sexo era visto como uma obrigação da mulher. Exato. Não como algo em que o casal vivia a dois, um momento de prazer pros dois. Então, vamos deixar essa mulher, pelo menos esses primeiros 40 dias, sem essa obrigação de ter que servir esse homem que vai esperar já agora que ela esteja disposta. E a minha avó materna, ela engravidou do meu tio, ela tinha acabado de ter um bebê, ela engravidou do segundo no resguardo. Né? No tal do resguardo. Eu tive uma também. Eu nunca tive essa abertura de perguntar pra ela, mas eu imagino que não foi algo que ela se sentiu à vontade de fazer naquele momento. Então, tinha muito essa visão também do sexo como uma obrigação da mulher, mesmo quando ela estava recém-parida, mesmo quando ela estava grávida, né? E que é bem problemático. Mas eu acho que eu vou um pouquinho além, Bruna. Eu acho que se a gente pensa fora da nossa bolha, eu acho que a gente ainda tem isso muito forte no mundo afora, né? Homens que contam os dias para que possa voltar a ter relação. E o pior, gente, homens que falam para as mulheres que, olha, se você não me der o que eu quero em casa, eu vou procurar fora de casa. E isso é extremamente machista. E é essa sociedade que a gente vive. Isso é muito triste a gente pensar que provavelmente hoje alguma mulher vai passar por isso, né? E aí a mulher tá ali num pós-parto, recuperando toda a parte hormonal de pós-parto. Fica uma loucura, né? Que é altos e baixos e baby blues e tensão com a amamentação. E tá doendo, porque tem muitas mulheres que acham que é assim mesmo, né? Que tem que doer e tudo mais. Nem vou entrar nesse assunto. Mas tá ali tentando amamentar, uma criança chorando. Às vezes tem um filho mais velho que também tá demandando toda essa atenção. É uma mulher que tá cuidando da casa, cuidando da roupa, cuidando da comida, cuidando da família. Pratos, né? E o marido ainda é mais um filho. O marido tem que cuidar do filho da minha sogra. E chega de noite, tudo que essa mulher pede antes de ir pra cama é que essa noite eu consiga dormir 3 horas seguidas. E tem um homem ali do lado esperando ela pra ela servi-lo. Isso é muito complicado, porque essa mulher tá imersa em tantas coisas nesse pós-parto e ainda tem que se preocupar com isso e ainda tem que escutar que se você não me der o que eu quero aqui, aí você que sabe. E às vezes não é nem do marido que ela vai escutar. Tem da amiga, às vezes ela vai escutar de outras mulheres. Não é meu caso, mas eu conheci gente que os parentes do marido tinham essa cobrança de treca, né? Ai, você não vai deixar, vai ficar desleixada, né? Você não vai ficar feia, não vai engordar. E a gente, quando esse comentário vem da família, infelizmente vem de outras mulheres. Sim, vem com pressão, né? Num machismo estrutural que é a herança de tudo isso, né? Dessa visão da mulher no papel de servir sexualmente ao homem, independentemente se ela tá com vontade, se ela vai receber prazer também, é uma obrigação. E assim, né? essa parte desse momento agora do puerpério, é aí que separa os homens dos meninos, entendeu? Essa parte, agora sim, ó, colega, se você tá vendo, pega, manda pro teu amigo que vai ser pai. Essa é pro meu marido, vou fazer, porque daí na minha vez não erra. Gato, não erra. Então, assim, o puerpério é o momento, é o divisor de águas. Que se o teu marido vai ficar ali por você e com você. Então, aqui é o momento que você vai mostrar se você vai bancar, se você vai ser homem mesmo, de bancar aquela situação. Porque é o momento que tua mulher tá mais vulnerável e que todo mundo vai estar caralhando ela de pressão, de tudo, e você vai falar, não, você não vai ser mais uma pressão ali. Então, agora é tipo presente pros maridos. Não erra, não tem por que errar agora. A gente tá falando, tipo, todo mundo fala sobre isso, né? Todo mundo fala que você... Mesmo sendo assim, o básico e o óbvio, nós estamos falando. Vamos desenhar. Pra você sobre alguém me traz uma folha. Dia já nem sei qual mais, falando coisas óbvias. Dia 9.200. Porque assim, eu vi um meme esses dias assim... Tem algo mais afrodisíaco do que uma louça lavada no final do dia. Não sei. Gente, eu falei isso no grupo. Não existe algo que dê mais tesão, né, gente? Pelo menos vou falar por mim, mas acho que vocês vão concordar. É olhar o seu marido no seu papel
de pai. Sim. Sendo pai. Pai. Exercendo a paternidade. E assim, ó, exercer a paternidade não é ajudar, é se Não é preocupando ajudar, é. com aquela criança, com aquele bebê, com aquela Sim. pessoa que está ali. Que é dele, né? É genuinamente Tá se aí o entregando segredo. pra isso. Tá aí o segredo por que eu transo tanto. Arrasou O no Lucas, pai. ele lava a louça todo dia. Aí, Lucas, Ele põe arrasou. roupa pra lavar. Ele Pare- episódio Não, vai ser o Lucas dando aula aqui. Para mais Lucas, informações. você é o próximo convidado. Para mais informações, 419. Coaching Lucas. É isso, além de trabalhar. Muito. E isso daí, a gente entra novamente na discussão estrutural e cultural da nossa sociedade, né? Porque nós somos as mulheres que precisamos cuidar da casa, precisamos cuidar do filho, enquanto os homens saem para caçar, né? Pelo amor de Deus. Para trabalhar. Não, porque né, lá no tempo das cavernas era assim, a gente ficava cuidando da caverna, o homem ia caçar, trazia a caça, E acabou né? também. E aí é isso aí. E aí a gente tá nessa sociedade em que a mulher tem que, né, fazer isso e que é a obrigação da mulher. Gente, eu lembro que eu escutei, não vou falar de quem, Sem nome, sem nome. sem nomes, no meu puerpério, eu escutei assim, nossa, eu fui esquentar uma comida pra mim e eu escutei nossa, pelo jeito, só o Gabriel lava a louça aqui dentro dessa casa. Gente, Lá em casa também. isso fazem 11 anos que eu escutei essa frase. E eu nunca esqueci. Eu queria mandar um recado pra essa pessoa. A câmera, eu sou toda tua. Hoje, Senhorita ou senhorita. lá na minha casa, quem mais lava a louça é o meu marido por conta das minhas unhas. Eu jurei que ela ia falar, hoje eu comprei uma máquina de lavar louça. Ele só vai parar de que ela ia lavar falar, quando é o ele meu marido comprar. e o meu filho. Meu filho, essa semana eu tava sozinha aqui Troquei o Gabriel. aqui em Curitiba. O Gabriel precisou viajar. E eu falei pro Guilherme, disse, ó, o negócio é o seguinte, só nós, por nós mesmos. No domingo, o Gabriel foi viajar, eu sentei com ele e falei, tu vai ter que fazer a tua parte bonitinho, porque senão a gente vai ter um problema aqui dentro, tá só a gente. E você tá criando um homem, né? O que tu vai querer fazer? Tu vai querer passear com o Tobias ou tu vai querer lavar a louça? Ele reclamou, claro, porque ele é um pré-adolescente, gente. Faz parte. Né? E ele, não, eu vou lavar a louça. E ele lavou a louça todos os dias. E assim, ele vê o pai dele fazendo isso, ele vê o pai dele cozinhando, ele vê o pai dele participando das atividades. E eu senti muita falta do meu marido. Meu amor, como eu senti tua falta essa semana. Minha unha ficou descascada. E eu nem tô falando de sexo. Também. Mas, aí a mulher tá voltando, a mulher tá naquele contexto do pós-parto, aprendendo a ser mãe. Ah, mas já tem um filho daquela criança, porque aquela criança não é o primeiro filho. E ela ainda tem que se preocupar em servir aquele homem, porque senão ele pode ser que busque alguém fora do casamento. Isso é muito machista. E homens, aprendam. Quando a gente vê vocês exercendo esse papel, Nossa. e eu sei que é muito difícil, Tati. Para muitos homens é muito difícil, e aqui eu vou falar do meu próprio marido. Meu amor, eu te amo, mas eu sei como foi difícil para ele olhar para esses papéis que ele precisava desempenhar. Não era só sair trabalhar, não. Era voltar para casa e encontrar uma mulher chorando. Muitas vezes ele me encontrava de roupão e eu falava para ele, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque Segura eu passei... essa criança. Nossa, eu já fiz isso tantas vezes. Muitas vezes. Lembro uma vez que eu fui tomar banho, escutei o Guilherme chorando, e ele tava chorando de verdade, porque às vezes a gente tá tomando banho e escuta, né? E eu, desesperada, com sabão no cabelo, sabia que o Gabriel tava cozinhando, eu saí do banheiro, fui pro quarto do Guilherme, o Guilherme já não tava no berço. O Guilherme devia ter uns 20 dias. E eu fui até a cozinha. O que eu encontrei? Eu tenho foto disso, gente, até me emociono. Eu encontrei o Gabriel com o Guilherme no colo, E mexendo a panela. Olha. E eu tirei foto. E eu fiquei pensando assim, por que na minha cabeça passou que ele não ia conseguir fazer alguma coisa, lidar com a situação? E eu falo isso pras doulandas, eu digo, deixem ele se virar. Porque a gente se vira. E eles também precisam disso.
inclusive para exercer a paternidade. E isso dá muito tesão da gente. Pelo Nossa, menos em mim dá. Não, nada comum. Quando você vai pedir alguma coisa, você escuta já fiz. Nossa, sim. Já fiz! Nossa! Proatividade. Aqui, ó. Tirei a roupa aqui. Chorei não disse por onde. Mas sobre essa Sim. questão dos comentários que a gente escuta, nem sempre vem nesse lugar tão escancarado. Porque quando você escuta se você não cumprir com as expectativas, ele vai achar alguém fora. Né? Isso é muito pesado, né? Então, você escuta isso, você já recebe, né, quadrado. Mas só pelo fato de você ver as pessoas impressionadas com o seu marido, com o pai estar desempenhando o papel dele, com ele ser um adulto funcional, com ele ser um pai que faz o papel de pai, e colocar isso no lugar de, nossa, que coisa mais incrível, né? Quantas vezes eu não ouvi na minha própria família, nossa, mas o Nicolas tá tão cansado, né? Essa coisa de trabalhar, de cuidar de bebê de madrugada. E eu assim, nunca vi ninguém preocupado, se eu tô cansada. Imagina você. Imagina Esgotada, eu, né? Que eu não tô mais cansada, eu já Ou passei. então, quando a gente decidiu que não queríamos mais ter filhos, que foi ele quem teve a atitude de fazer vasectomia, aquela coisa de, mas por que você já não fez? Não, eu já fiquei grávida 2 vezes, eu Passei parei a vida 2 crianças, passei por 2 puerpérios, Sim. 2 amamentações, Sim, então agora ele vai bem sim. bonitinho lá, cortar as Mas bolinhas 2 dele, porque eu cortinhos, já assim, dei ó. meu... Né? Então tem muito esse lugar de o corpo da mulher tem que servir, a mulher sempre no lugar de servir a todo mundo, aos filhos, não é ao só- marido, né? A gente se coloca muito nesse lugar, né? Acaba se colocando. E por isso que muitas vezes a própria mulher não se vê nessa posição de alguém que, não, eu também tenho que receber prazer nessa relação a 2 aqui. Não é só te dar Não é prazer. unilateral. Eu lembro, logo que eu casei, eu tava pra casar, eu não lembro, né? Que eu casei porque meu marido veio morar 5 anos aqui, senão talvez ele não teria dado certo. Porque, sabe? Morava com a mãe, tudo na mão e tal. Daí eu pensei, meu Deus, aí veio uma oportunidade pra Curitiba, eu falei, quem sabe, vira um adulto mais funcional, né? Aí a gente tava nas conversas pra casamento e tal, daí ele me mandou uma assim, olha, você não deixa eu montar em você, porque eu tenho esse hábito, minha mãe sempre fez tudo pra mim. Eu falei, meu querido, mas você pode ficar bem tranquilo, que isso eu não vou fazer. Eu pulo em cima do negócio, mas eu não Vai pego. ficar lá. Vai ficar lá. E assim, você é ruim. Que custa? Não custa nada, nem pra mim, nem pra ele. O custo é igual, sabe? Não, e Claro, só o você fato pode de ter um cuidado. consciência, porque não é todo mundo que tem. Exato. Ele Né? falou, não Acha deixa. Eu falei, realmente mas que- Não deixa. meu amor. E assim, essa é uma coisa muito difícil de ser mãe de menino. E eu já ia falar, nós somos 3 mães. É uma coisa de que eu me meninos policio aqui. muito. E assim, o Thomas tem 4 anos. Ele sabe por onde os bebês nascem. Ele sabe o que é menstruação. Eu tenho essas conversas com ele, porque eu quero que ele entenda desde já que isso não é um assunto só feminino, Exato. Sim. né? E é um papel difícil esse. Ah, eu Porque imagino. pra você criar um homem lá na frente, começa agora. E não só naquilo que a gente ensina, mas não adianta. A gente pode ensinar tudo certo. Se o exemplo que ele tem em casa não é de um homem que faz tudo certo, Sim. ele vai, Não vai. espelhar e ele não vai fazer o que ele ouviu, ele vai fazer o que ele viu. Sim, Exato. porque é muito mais Então fácil é um papel a replicar 2. do que pensar, processar, Sim. né? Sim. E criar um menino eu criar meninas também, mas eu vejo tanta responsabilidade nisso, porque a gente tem nas mãos a chance de mudar alguma diferente, coisa, né? de fazer diferente, né? Não significa que a minha mãe, a minha sogra, enfim, as mães Não, de vocês sim. Elas fizeram o que fizeram elas errado, puderam, elas né? fizeram o que elas O sabiam. que dava pra fazer. O que dava pra fazer, né? Mas a gente vê essa mudança, eu vejo muito isso, assim, fazendo essa mudança. Ainda ontem eu falei pro Guilherme, disse, Guilherme, faz 2 dias que a tua roupa tá aqui, tu precisa guardar. Não guardo pra ele que faça isso, gente. 11 anos tá mais do que na idade, né? E só falando aqui, eu lembrei da história os nenês nascem pelo bumbum. Porque lá em casa, essa história é famosa. Eu lembrei dessa história também. Eu lembrei dessa história. A escola do Guilherme me chama, Ai, né? Deus. E diz, Débora, mas a gente precisa conversar e tal. E eu tava indo pra uma visita de pós-parto.
E eu tinha feito, naquela época eu ainda fazia as medicinais de placenta, então eu tava levando uma placenta congelada. Eu disse, não, eu vou. E eu cheguei lá, encontrei a coordenadora, e a coordenadora, Débora, aconteceu uma coisa muito delicada. Nós recebemos um e-mail de um pai reclamando que o Guilherme tava falando, né, que os bebês nascem pelo bumbum. E aí a gente precisava conversar contigo. E eu olhei pra ela e falei, mas olha, o único problema que eu vejo nisso... É que não é pelo bumbum. O Guilherme tinha 6 anos. 6 anos. Olha, a única coisa problema que eu vejo é que não é bem pelo bumbum, né? Que os bebês nascem. Não, mas veja bem, né? Eu disse, não, veja bem, não. A senhora. Eu trabalho com isso. O meu filho, eu digo um ai, 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 ele já acha que alguém rompeu bolsa. Né? E assim, ele vai continuar falando que os bebês, porque não, mas é que pela barriga. Eu disse, alguns bebês vão nascer pela barriga. Mas alguns bebês vão nascer pela vagina, e é assim que o meu filho vai aprender, né? E se vocês quiserem, eu venho aqui e explico para as crianças como que os bebês nascem. E ela abriu os olhos, eu disse, tudo bem, não precisa se já entendi. Mas a gente tem essa também, né, essa tarefa de falar mais sobre isso, porque, cara, por que os homens podem consumir tanta pornografia e a gente não pode? Por que tem tanta pornografia? Vou além. Para homens. Por que tem tanta pornografia para homens? E vou mais além. Por que os homens acham que nós somos iguais às atrizes pornôs? Sim. Meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Elas estão atuando. Tem um jogo de luz, a gente um jogo também de tá câmera. atuando, né? Só que a gente é fisioterapeuta, é doula, trabalha com o computador. A gente não é profissional. Um dia a gente já transou durante 2 horas? Sim, mas hoje Com em 15 dia, anos, sabe? talvez. Ela tem privacidade. Você tá falando que ela não é profissional? Ela não desmereçam ela. É completamente Eu estou amador. depositando todas as minhas expectativas nela. É verdade, desculpa, calma, Ele é volta. adulto. Então aqui, ó, a gente ela é A profissional maioria de amadora. nós não somos profissionais. Ela Cara, tá eu trabalhando. vivo o flop do Privacy. Não, teve um dia que ela chegou pra mim no consultório. Lucas, ou Camila, desculpa. Ela falou assim, ai, tô meio viciada. O Lucas ele só me libera algumas horas por dia. E eu pego de manhã, é tipo meu jornal matinal. Nossa, eu já nem lembrava disso. Eu nunca esqueci. Eu acho que foi nesse dia que eu descobri tudo. E eu, ai, nossa, faço sempre. Claro. Cara, pior é que agora eu tava lembrando, Camila. Ai, meu Deus. Agora eu lembrei. Ai, meu Deus. Eu sou muito boca de sacola de mim mesma, agora cara. Não. Eu lembrei que quando a Camila... Porque a Camila, ela me mandou mensagem falando que ela tava com umas dores à noite. Sim, cara! É a história do coelhinho. Eu lembrei agora. Me ferrei. Eu lembrei prometi um churrasco agora. se ela tirasse essa história de você. Não, foi assim. Cara, Não. e tem outra coisa, né, que é de falar, que a gente, quando acompanha parto, eu não sei se acontece isso contigo. Vocês vão conseguir tirar várias figurinhas das minhas caras aqui. A gente, quando vai acompanhar parto, quando eu volto pra casa, cara, eu volto com a minha ocitocina num patamar que vocês não têm noção. Não, é bizarro. Tem horas, tem vezes que eu volto e eu... Cara, eu olho pro meu marido, eu penso, O Gabriel já tá esperando a Débora de vestido de coelhinho na cama. o pior não Coelhinho é o ele. pior não é isso. O pior é quando é de dia. Que aí eu tenho que, tipo a Tati, eu tenho que esperar a noite, o dia inteiro. E, né, voltando, só complementando, por que existe tanta pornografia para homens e não existe tantas pornografias para mulher? E a gente precisa falar que o alto grau de consumo de pornografia também está trazendo vários, né, seus poréns pra gente, né? Porque os homens acabam olhando pra gente como aquela performance que estão ali e esquecem que ali tem atores, né? Sim. E a gente, né, a gente quer um carinho, a gente não quer
Às vezes a gente quer. Às vezes. Mas a gente quer um carinho. Mas a gente quer um avisa chamego, quando a gente quiser também, a né? gente quer um elogio, exatamente, exatamente. né? E também, por que que ainda é um tabu nós termos os nossos brinquedinhos, né? Sexuais. Tem esse porém também, Bruna. Já vendi sex shop também. A Ela é Camila, muito sim. estimulada. Ela também. tem uma ampla Por isso que eu falei que ela vai pro uma computador. Link de influência em putaria. todos os... Por que você acha que ela tá aqui? Não, eu tô começando a não entender por que eu fui convidada. Estou me sentindo eu uma amadora aqui agora. Não, porque assim, tipo, falar sobre sexo não dá pra ser com qualquer um. E assim, a gente quer falar tudo, não é pra botar pessoas em caixinhas diferentes, Sim. nem nada disso. Mas o que acontece muito, a mulher, ela tem essa cabeça. Isso passa pela cabeça dela. Todas as putarias que a Camila faz, a com gente certeza. pensa. A gente pensa. A por essa mulherada aqui eu pensa. falo, você. Entendeu? Eu não A sei se diferença- todas, talvez eu não seja tão criativa. Você vai ter Olha que eu me falar pensando depois o aqui. que passa na sua Depois do cabeça, nosso daí eu vou grupo poder do dizer. WhatsApp. Peraí, swing Calma. não. Não, swing não. Não, mas Ai, assim, gente, ó. ó. Ai, gente, tema polêmico. Mas nem pensar. Nossa, eu já fiquei Como até isso nervosa. Ai, não, Segura, é outro segura, tema, é outro tema. Próximo. Não, mas essa questão de que, tipo assim, ela pensa, mas ela fala, porra, se eu falar isso pro meu marido, ele vai achar Exato. que ele não tá sendo suficiente. É, Brinquedinho, ou pra nem- que você precisa ou nem de consolo? isso, assim, porque de repente não é nem achar que o marido não vai gostar do que vai ouvir, mas vergonha. Vergonha. Vergonha, aham, vergonha. Por conta De dessa- se colocar tudo, nesse né? lugar de tipo assim, como assim? Você tá querendo? Da onde Dona, é é isso? linda catada e dólar, querendo. Olha, quando uma eu chicotada. comprei o meu... O Gabriel do céu, coitado. Quando Quando eu comprei o meu sugador clitoriano... Ai, o meu tá checado. Ai, ele é maravilhoso. A Tati acompanhando a previsão de entrega. Não, todo eu dia, acabei de ansiosa. receber uma mensagem, seu pedido foi entregue. Eu tô tipo, Hoje tem. ver se Então, deixa eu ver se chegou. Ai, não é. quando eu comprei, eu comprei porque no grupo das Doulandas, elas estavam falando sobre ele e eu pensei, cara, eu vou comprar isso aqui. Por que que eu não Porque, tenho? né? Vou comprar, o máximo que vai acontecer é que eu não vou gostar. E quando chegou e eu guardei, né? E naquela noite eu peguei e disse, comprei uma coisa. Falei, Você nem estreou sozinha, você deixou pra usar com... Nossa, não, super eu teria usado experimentei, mas sozinha. eu, tipo, Ai, credo, que delícia. Opa, é tipo quando suga a bunda na hidromassagem. eu disse, não vou estrear sozinha. Foi mais ou menos assim. Eu lembro não vou que eu perder a virgindade do o sugador Gabriel sozinha. sentado, olhando televisão, e eu disse, eu comprei uma coisa. E ele, O quê? tá, o que tu comprou? Eu mostrei pra ele, o que é isso? Isso aqui é um sugador clitoriano, isso aqui é pra estimular. E eu fiquei pensando, tá, né, agora o que ele vai me falar? E ele, pô, que legal. Que massa. Aquilo ali, eu fiquei assim, gente, gente, o Gabriel, ele é, nada contra, mas enfim, ele é do Rio Grande do Sul, gente. Os homens lá no Rio Grande do Sul, eles são um pouco mais fechados. Os tímidos ali, né? Mas Mas a dele. lá a gente usa uma expressão que é bagual. E eu fiquei pensando, cara, o que ele vai pensar, né? Como que eu vou falar? E olha, nossa, que legal! Mas uma pergunta polêmica. Você era casada há quanto tempo com ele? Cara, a gente tá casada há tanto tempo que eu já nem sei mais. Você entende? Não Olha tem mais isso. como ser bagual, ele já tá Entendeu? acostumado. Mas a e gente isso- pensa. E gente a pensa. Dé não é uma pessoa super recatada. Bagual. Desculpa, mas não é. Mas mesmo Mas assim... imagina uma pessoa que é completamente Exato. fechada. Nunca que, ouviu falar no vibrador. Né? Nunca ouviu- Olha vibrador. quantas camadas que até chegar lá. horror. Lá no Ciaparto agora, teve um simpósio de parto humanizado em São Paulo e eu fui e tinha um stand de vibradores, assim. E, gente, olha onde eu tava. Eu tava no meio da minha tribo. Da minha sabe? galera. Da minha galera, né? E assim, todos os... E Mentira. eu parei pra observar isso uma hora. Os estandes todos cheios. E ali não certo. tinha gente. E aí, nisso, chegou uma amiga minha, a Mari, e falou assim, vamos lá ver se tem o chapachana. E eu olhei pra ela e disse, o que é isso? Nossa, é Eu tão não baratinho, conheço. chapachana. Vamos Veio aí aqui ver, o preço né? na hora. Vamos pedir. E assim, me chamou a atenção, né? Nossa, ninguém foi ali,
né? E eu fui, claro. E é Não, por isso que a gente tá aqui, né? não Olha lá, comprei, mas tipo, eu é real fui, isso, gente. não é? Sim. Não, é real. As pessoas não vão. Em congressos de físio tem muito também, né? Foi aí que eu comecei a gostar muito de sex shop. Meu marido um dia chegou e falou assim, não dá só pra gente transar, não. Eu chegava, olha isso hoje, olha isso hoje. Igual o inspetor bugiganga lá, né? O que você quer hoje? Mas falando em chapachana, tem uma história muito boa. Amiga, desculpa, sem nomes, mas ela sabe que é dela. Tem o Xana Louca. A Xana Louca é muito bom. Xana Louca. Sim. Só que tem que tomar cuidado porque ele é muito forte. Ele tem a base de jambu, ele vibra, esquenta, loucura, uma loucura, sabe? Assim, Uau! Onde foi? qualquer sex shop. E fica a dica, não só na Xana, dá pra colocar Tem o cu outras louco também. áreas. Tem o Tá. cu louco também. É. E aí, Tudo louco. Tudo muito louco. E aí eu falei, cara, muito massa isso. E eu sempre fui das minhas amigas a mais pra Frentex. Vou comprar de presente pra todo mundo. Olá! Mandei. Não recebi na minha casa. Você recebeu, Débora? Aí, ó. Não faz estamos tempo, na faz lista tempo. de Vamos amigas. começar de novo. Não, que depois eu fiquei traumatizada. Aí eu pedi, tipo, umas 20 e fui dando. Daí uma amiga minha chegou e falou, é hoje que eu vou usar. E aí? Eu te amo, amiga, mas puta que pariu. Ela foi ler a instrução. Falei, ô meu amor, Xana, você passa onde? Mas vamos lá. Depende, dá pra passar em vários lugares. E mas ela acho que- passou em todos os lugares. E o negócio é fedido, porque é jambu. sim. E ela falou, passe sobre o corpo. Ah, Usou hidratante. e ela usou como uma loção. Mas daí o negócio é fedido. Muito. Ah, não. É jambu. Esse negócio Não é fedido, é que é jambu. É um cheiro forte. É um Não é cheiro Monange. forte, não é Monange. E aí ela chegou. Deve ser tipo cheiro aqui, de né? olíbano. Agora vai. Ai, meu Deus. Não vai. Que cheiro é esse? Ai, é um negócio que até te me deu. Então, assim, é simples de usar coisa de sex shop, gente. Xana louca, passa na Xana. Passa no cu, passa, sabe, assim. aham. Então, mas o negócio é tão mais embaixo que ela nunca tinha visto, nunca tinha provado, que ela foi ler a instrução de como era pra ela não errar, porque era a primeira vez, ela tinha que arrasar. E aí ela chegou pra mim e falou assim, joguei tudo fora. Que desperdício, amiga Porque Natália. pra porque mim você acabou, tipo assim, a primeira vez que eu fui tentar ser radical, deu ruim. Mas, Tati, e agora tu tava falando isso, eu tava te olhando e lembrando como as mulheres, algumas gestantes têm até uma certa dificuldade da fisiopélvica. Nossa, mas a fisiopélvica, mas aí vai tocar na minha pepeca? Todas Porque as não vezes. vagina, vulva, isso não é falado, né? Mas aí vai tocar na minha pepeca, vai, mas... ou então, Débora, fiz minha primeira sessão de físio hoje, não gostei, não quero mais voltar. Eu já tive casos, assim, não quero voltar. Eu achei que era outra Achei muito coisa. invasivo. Achei que era bola de pilates. Eu achei que era igual Mas Pilates. sabe uma coisa? Eu sempre faço, porque hoje a gente tem a parte cultural, né? Na minha primeira consulta, eu conto tudo o que vai acontecer. Sensacional. Sabe? Então vai ser assim, é assim, esse músculo tá aqui, eu abro aqui, eu olho aqui, eu aperto aqui, eu puxo, estico, É uma entrada na intimidade, a primeira. Não, eu me Pergunta apresento, tudo, até eu pago a quando eu janta, sim. entendeu? E aí depois eu falo pra elas, vocês estão à vontade pra vocês voltarem ou não. Hoje, até hoje eu nunca tive ninguém que não voltou. Porque assim, tudo tem um porquê. E o porquê de eu tocar na tua região íntima é porque o teu bebê vai passar por ali. E eu quero que todo mundo esteja bem. Eu quero que os seus músculos tenham a resposta que eu preciso, que eles tenham elasticidade, que sejam músculos funcionais, que se contraiam e se relaxam de forma adequada, que tenham mobilidade, que você saiba o que fazer na hora do teu expulsivo, que você saiba o que você vai fazer no teu pós-parto para o teu músculo reagir. Então, não é porque é legal eu ficar lá literalmente o dia inteiro com o dedo dentro do canal vaginal das minhas pacientes. É porque ali tem musculatura que vai se alongar literalmente de uma forma que ela nunca foi alongada. Exato. Na primeira gestação. Na segunda é um pouco mais tranquilo, mas é outro parto. A gente vai precisar cuidar de novo de tudo isso. Então, a fisiopélvica é íntima, E se você não tá fazendo íntimo, se tu não tira a roupa na físio, tá fazendo errado. Tá fazendo errado, porque exercício na bola é muito bom, parte de mobilidade é muito boa. Você consegue, se você não tem disponibilidade para vir 2 vezes comigo por semana, isso você consegue fazer em casa, que é o jeito que eu faço. Aqui eu faço o que só eu consigo fazer. Sim. Que é literalmente catar músculo por músculo. Eu falo que eu dou nome pra eles, 1, 2, 3, 4, 5, tem que voltar todo mundo depois. Então, do pós-parto, volta pra eu ver se tá todo mundo aí.
É íntimo, mas tudo tem um porquê. Não é porque é legal. É legal, eu adoro, né? Mas assim, não é porque tá na moda. Não, é porque realmente é preciso, sabe? E pensando um pouco no pós-parto também, nessa parte da físio, a mulher, normalmente, ela se deleta ali. Ela vira mãe e acabou. Então, eu sempre falo pra elas, vem me ver pelo menos uma vez, pra eu ver se tá todo mundo aí. Porque, às vezes, foi uma lesão oculta que não cortou aquela mucosa, não tem ultrassom ali pra gente ver, ou às vezes estirou um pouco mais esse músculo, eu preciso ver como que tá todo mundo, sabe? Porque também, depois, você vai usar essa região aí. E se eu não te der segurança e falar assim, Débora, ó, pode usar. Sim. Tá tranquilo. Pode, ó, eu já vi, tá todo mundo aqui, tá todo mundo funcional, contei 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo respondeu presente. Se tiver laceração, Sim. vai te incomodar, eu preciso cuidar dessa tua cicatrização. Então, o pós-parto, essa região não pode ser esquecida de jeito nenhum. Porque daí, quando você for ocupar este local novamente e buscar o teu prazer, que faz um tempo que você não tá tendo, vai doer, não vai ser legal, aí você não vai querer, aí vai virar uma bola de neve. E não marca físio depois de E transar. aí depois você me manda um áudio, pelo amor de Deus, socorro. Tem que vir antes, tá bom? Sim, e Vai, não Camila, transa conta essa antes de história. vir. E tem que voltar, né? Tem que voltar. A gente bate Sim. muito, eu bato muito na tecla do voltou na físio, Sim, né? a gente precisa Porque, ver se tá tudo Débora, bem. e agora? Né? Outro assunto. E agora? E a primeira vez depois que o bebê nasceu? E normalmente é um caos. Não porque é? ela não tá pronta. Sim. Ela não sabe se ela tá pronta. Ela vai testar. E às vezes ela vai testar porque o outro ali deu uma chamegada nela, mais ou menos. Ela não tá muito afim. E aí ela já não quer, já não tá lubrificando bem por conta das alterações hormonais. Tem uma lesão ali, por menor que seja uma laceração, ela vai atrapalhar. A gente precisa cuidar dela, fazer ela cicatrizar bem. E assim, prevenir é melhor do que remediar, já se diziam, né? Então vem pra gente ver, porque daí eu solto tudo e quando você for estar lá com o teu parceiro, tua parceira, vai ser a parte boa, deixa a parte ruim pra mim. Deixa a parte ruim pra mim, eu libero tudo e depois pode transar, né, Camila? Gente, pós... Algo me diz que a Camila vai liberar, deixa eu ver. Não, minha pós-visita, parto, meses depois do Que ela parto... fugiu de mim. Não, eu cheguei pra... eu mandei pra Tati, Tati, oi subida, tudo bom? Seguinte, né... eu tava com dor pra fazer sexo, por conta de tive laceração, aí teve cicatriz, aí doía, mas algumas posições não rolava. E incontinência. Eu fui no show da Alexandre Pires. E aí, assim, foram 3 horas de show. 3 horas de show que eu sou muito fã, eu pulei e cada pulo eu mijei. Um golinho de xixi. O meu filho Não. fala, mamãe, eu acho que eu fiz um golinho de xixi. Vocês não têm noção, é sorte que eu estava de saia, porque eu estava assim, com a perna toda mijada. Quando ele cantava Minha Pequena Eva, e eu, A Eva foi e a marcada. Eva. Vocês não têm noção, eu mandei mensagem, tipo, você tô me mijando e tô com dor. Porém- esse assoalho pélvico, Não, né? porém essa história temos um detalhe. Eu mandei isso no WhatsApp. Aí, fazia muito tempo que eu não via a Tati, né? Falei assim, Tati, estou me mijando, socorro. Aí, a próxima mensagem. Oi, Camila. Aqui é a fulana, a secretária da Tati. Eu falei assim, oi, fulana, tudo bem? Tô me mijando, fulano. Tá Tô me mijando. Não, a moça que me ajuda, né? Ela fala, mas as pessoas mandam foto de perereca, né? Eu falo, Nossa, é Gente, nervoso, cara. O meu maior medo. cara, isso aqui, Porque ó, agora eu não sai. Não, deleto. Tudo bem. O meu Mas- marido não pega Oh. meu celular Não, ninguém encosta. ninguém Meus filhos não toca deixam no pegar. meu celular. Só que assim, eu já cheguei no cúmulo de uma pessoa aleatória no Instagram que só me seguia. Me mandou uma foto e assim, não era uma mensagem, era só uma foto. Você recebe uma foto, fica curioso. Eu abri e aí era uma foto, Uma super pepeca. uma pepeca, e aí na própria foto que dá pra escrever tava escrito: isso aqui tá normal? Eu tive laceração e eu, gente. Aí eu dei uma bronca na pessoa, falei: olha, você não pode fazer isso, entendeu? Mandar uma foto sua exposta dessa maneira. Eu não vou mostrar pra ninguém, eu não vou te expor, mas e aí? Poderia Sim, ser alguém exato. mal intencionado aqui do outro lado, né? Exato. Agora tem essa opção da visualização única, que ajuda um pouco, né? Mas
Mas né? Às vezes eu digo, várias pepecas. não, manda de novo, mas sem visualização única, depois eu vou excluir. Não, e porque a gente precisa dar um zoom. Não, olhar. e se tem alguém ali perto, você consegue tirar foto com outro celular. Sim. Então, mesmo a Eu visualização... só queria deixar claro que eu nunca mandei foto de pepeca. Essa é outra paciente. Não. Pô, a sua não tem, Tati, deixa até eu te perguntar uma coisa, que eu sei a resposta, mas acho que talvez seja interessante nessa nossa conversa. Eu recebo um volume muito grande de comentários, então a gente lê de tudo um pouco ali, é tipo um estudo social. Nossa! E quantas vezes, assim, a gente não lê de que, eu não quis ter parto normal pra não estragar a minha pepeca, pra não ficar larga. As pessoas realmente acreditam que o parto estraga a vagina da mulher, né? Então, se você puder falar só um pouquinho, tipo... Gente, é músculo, tecido muscular. Se você alongar, ele fica longo. Mais elástico, porém, se você contrai, ele contrai. Na hora do parto, ele vai se alongar, eu quero que ele se alongue, eu vou trabalhar isso na fisioterapia para ele ter essa mobilidade, porém, é um músculo funcional. Ele vai alongar e a gente dá um tempozinho para ele voltar, ele vai fechar. Se eu pegar meu bíceps e ficar sem malhar ele vai ficar fino e mole. Se eu pegar o pezinho, o halterzinho lá e ficar treinando meu bíceps, ele vai ganhar volume e ele vai ficar mais cheio, assim como o canal vaginal. O que eu escuto muito elas tipo, mas ficou diferente. Vai ficar diferente. Claro. Ontem, uma das minhas antigas chegou e falou assim, Tati, o meu ponto G mudou de lugar. Eu falei, mas ele tá bem? Ele tá ótimo. Eu tive muito essa percepção. Pra mim, foi um divisor de águas, como a minha vida sexual antes e depois. Mas, pra bom, melhorou. Eu tenho hoje uma outra relação com o meu corpo. Eu senti que, pra mim, só melhorou. Então, não necessariamente porque vai mudar, vai ser ruim, né? Exato, vai mudar, mas não. E o enfraquecimento do assoalho pélvico pode ser decorrente da gestação, não necessariamente porque mulher a mulher pariu, Vamos né? falar disso agora, né? Fator de risco para disfunção de assoalho pélvico, gestar. Não parir de parto normal ou de cesárea. Por quê? O parto normal, você vai ter um alongamento muito grande da tua musculatura. Se todo mundo estiver bem preparado, eles vão se alongar e vão voltar. A cesárea... Por contrapartida, ela não tem nada a ver com o assoalho pélvico, porém tem tudo. O abdômen é o principal auxiliar, o ajudante do assoalho pélvico. Quando a gente corta ele no meio, alguém vai sofrer. E quem vai sofrer é quem tá lá por baixo. O assoalho pélvico, literalmente, ele é o chão do nosso corpo. A gente fica a maior parte do nosso tempo em pé ou sentada. Então, tudo que o abdômen sustentava junto com o assoalho pélvico, junto com os músculos posteriores ali de coluna, vai tudo pro teu assoalho pélvico. Então, eu vou fazer cesárea porque eu não quero machucar teu assoalho. Eu custo dizer que tá machucando mais. Porque a pressão que vai vir toda pro teu assoalho pélvico é muito maior. Porque você cortou o músculo mais forte. Essa mulher não vai ativar esse abdômen por alguns meses por medo de machucar essa musculatura. E ela não sabe porque eu vou fazer parto cesárea, eu não preciso fazer fisiopélvica. E aí ela nem sabe o que é assoalho pélvico. Ela vai jogar tudo pra baixo. E aí depois vem, você acredita que eu tô perdendo xixi? E nem parto normal eu tive? Ou, nossa, eu tô sentindo uma bola dentro do meu canal vaginal, mas nem parto normal eu tive. Então, assim... Não é sobre parto, é sobre gestar. E o assoalho pélvico, ele fica disfuncional também se você não cuidar dele. Se você fizer exercício físico de forma incorreta, sobrecarregar teu assoalho, não saber que ele existe, não ativar na hora que é preciso. Se você estiver acima do peso, fizer muito exercício com impacto sem ter um músculo preparado, você vai ter dor, você vai ter incontinência urinária, você vai ter retenção urinária, infecção urinária de repetição, você vai ter constipação, que são coisas que muitas mulheres estão lá, tipo assim, não, mas eu só tenho dor de vez em quando, ou não, só escapa xixi de vez em quando. Não, teu assoalho já tá indo pro beleléu. E aí você vai gestar e vai começar a fazer xixi, ou você vai depois do parto. Não, você já tava com esse assoalho ruim muito antes. Muito antes. Porque eu já recebi comentário de uma mulher falando assim, porque essa coisa de que não fica larga, fica assim. Eu tive um namorado que ele falou que ele já teve relações com uma mulher que teve parto normal e que ela era larga, muito diferente. Ele que tem que isso! Daí fino! Eu lembro que o que eu respondi pra ela foi assim, nossa, que belo macho que você arrumou pra se relacionar. Esse homem te odeia! Expondo, né? Enfim, sim. Mas é uma falta de informação, uma né? Falta de não informação. É sobre,
também é ruim, você não pode fazer. Não é sobre a via de nascimento. Cara, é sobre entender que muitas coisas que se falam, na verdade, Não, e a gente que trabalha muito, né, Bruna, com Instagram, eu e tu, como a gente recebe esse tipo de Eu comentário. acho que esse é o grande dói vilão ali, né? muito, uma influenciadora né, esses dias. Exatamente. Não vou ter participar porque eu não quero. Não vamos citar nomes, mas Estragar o parquinho. eu não quero estragar o parquinho, Ai, me né? poupe. E aí ela Parquinho de quê, fala gente? pra 7 milhões, não me lembro quanto, Exato, né, aham. de pessoas, Milhares de milhões, pessoas, né? né? E depois a gente vai lá e fala, não, é verdade, e aí vem muitas pessoas e falam, é verdade sim, né? O médico até deu o ponto do marido, que, gente, que Pelo amor de triste, Deus. dá vontade até de chorar, né, Bruna, quando a gente fala isso. E não é verdade, porque é verdade, e tem muitas mulheres que ainda optam pela cesariana com uma justificativa extremamente machista. Extremamente machista. Não, e de repente, mesmo numa relação saudável, isso vem como uma bagagem. Que de repente é até um fator que a mulher vai pensar na hora de ter a primeira relação. E se eu fiquei larga? E se tá diferente? Elas E se perguntam, tem, tá, pra entendeu? eles. Então Como que tem foi? muitas coisas associadas a essa retomada da vida sexual no pós-parto, né? Tem até muitas mulheres que não querem que o homem veja o bebê sair. Eu não quero que o meu marido veja como que é a saída e como vai ficar grande ali pro meu bebê. E a gente tem que trabalhar, né? Isso não, mas veja, não, tá tudo bem, não quer que veja, tá tudo bem. ok. Mas, né? Tá tudo ok também. A vagina e a vulva, enfim, são os instrumentos para o nascimento também, né? E tá tudo bem o bebê nascer por ali, porque é assim que funciona. Não, e isso é extremamente machista, né? Porque, assim, pergunta se ela se pergunta como ela sentiu a relação depois. Não. Doeu, mas e aí? Pra você, como que foi? Você sentiu mais largo, mais apertado, mais não sei o que, mais não sei o que? Tá, ela tá morrendo de dor. Ela não gostou. Ela serviu de espaço físico pro marido Exato, dela testar o que ele exato. queria. E ela tá preocupada com o que ele achou daquele momento. Se ele gostou. Entendeu? Se ele gostou. Não, mas... Eu sei. Eu tive uma relação, mas foi meio ruim. Mas o meu marido gostou, deu. Tá, mas e você? Foi péssimo. Foi péssimo, não sei quando que eu vou querer ter de novo, eu não sei o que mais, sabe como que é, né, Tati? Coitado do meu marido. Ai, meu Deus. Não, Entendeu? mas Não, é uma coitada de realidade. você. E uma coisa que eu já ouvi mais de uma vez também é que, pra mim foi difícil, isso não entre as minhas gestantes, porque a gente conversa muito abertamente sobre isso, mas eu já recebi relatos de mulheres que sentiam que, putz, esse seio não é mais do meu marido, não é um lugar onde eu quero que seja erotizado, é onde o meu bebê tá mamando, é onde eu tô produzindo leite, então... Sim. Até a gente conseguir também virar essa chavinha e conseguir se perceber, porque é um trabalho que a gente tem que fazer no pós-parto. De entender que a gente não é só mãe. Que ser mãe é algo que ocupa a maior parte, talvez, naquele momento da nossa existência, da nossa vida, mas que a gente continua sendo mulher, a gente continua sendo companheira, profissional, filha, amiga. E aí, a gente tem dificuldade de encontrar tempo pra priorizar as outras facetas além da mãe. As outras Brunas ali. E essa vai ficando pra trás. Mas quero também trazer um relato de que pode também ser positivo, né? Nem toda mulher vai ter dificuldade pra retomar a vida sexual no pós, vai sentir dor. É porque é muito comum. E aqui a gente quer conversar sobre coisas que as pessoas não costumam falar. Porque é muito difícil que alguém, uma amiga, a sua sogra, sua mãe vai chegar e falar assim pra você, olha... A primeira relação sexual pode ser que você não sinta aquele... Por quê? Porque geralmente a mulher não tá confortável. E aí ela... E aí, se chegar lá... qual que é a ideia vendida? Sim. Que vai doer mesmo, vai ser ruim a primeira Acabou vez. pra Tal. você. Então, mas ainda assim, mesmo a gente sabendo que essa é uma realidade... Não é uma conversa que as mulheres têm. Uma prima minha foi casar, e ela ia casar virgem, e eu falei assim, vamos combinar de você vir aqui na minha casa pra gente ter uma conversinha. Sim. Porque as pessoas não têm essa conversa, e assim também não tem sobre no pós, né? Olha, pode ser que na primeira vez você não esteja tão confortável, pode ser que você sinta desconforto físico mesmo, não só, né, tá se sentindo mal. Mas... também pode estar muito ligado à maneira que você tá se sentindo em relação ao companheiro. O que eu sempre falo pra ela sobre a primeira vez novamente ali, depois do nascimento do bebê, esse momento ele vai ser único de novo. Então, assim, esteja nesse momento, queira estar, faça por você
o desejo tem que partir de você. Ele pode ser estimulado, igual a gente falou, um bom dia, um você tá linda hoje pelo seu marido, mas a ação tem que ser sua. E assim, não economiza no lubrificante, Isso. não economiza nas preliminares, não economiza em nada. Agora não é hora de testar esse parquinho aí com jeitos inovadores e posturas. Vai aos poucos, controla essa penetração, escolha posições que você esteja no controle e se sinta confortável. E depois dessa primeira, você vai falar, deu bom. Agora, você retomou o controle da situação e vai. Então, eu sempre falo para elas, essa opção é tua. É completamente tua. Você não vai fazer para ninguém. Você vai decidir o momento certo. E elas ficam meses. E a conversa, E tá né? tudo bem. E conversar, chegar pro marido e conversar. Olha só, eu tô cansada, eu tô preocupada, não estou no meu melhor momento. Eu sei que, de repente, tu tá desejando isso, mas, por enquanto, pra mim, ainda não é o melhor momento. E, gente, se esse marido não entender... Troca. Bom, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema, como tu falou. Quando a gente vai separar os homens dos meninos. Aí Deus fala pra gente amar o próximo. Aí você fala, próximo! E de repente, né, a gente... Seja algo que você nem precise falar. Uma pessoa que tá ali acompanhando o dia a dia, tá vendo como tá sendo suas noites, o quanto a rotina mudou, o quanto aquele recém-nascido demanda. Essa pessoa nem precisa de muito pra entender, mas... Não entendeu? Vamos conversar. Vamos entender pela minha visão. Até porque nós, mulheres, sabemos que, olha, o homem quer transar. Gente, homem está pronto. A qualquer momento. Nossa cabeça vai comandar isso daí. Se a nossa cabeça não estiver ok, o sexo não vai estar muito ok também. E sem falar que vai ser assim, a primeira vez, normalmente quando o bebê já dorme mais do que 20 minutos sozinho. Né? Pelo menos isso. E eu lembro muito disso, de falar assim, Lucas, não consigo chegar no orgasmo, porque eu tô com uma cabeça aqui, assim, na gente, e a outra preocupada. Será que o Lucas tá bem? Será que ele tá respirando? Será que ele acordou? Será que ele tá se mexendo? Será que... aconteceu alguma coisa? Será que ele tá com fome? Mas ele tá muito quieto, né? E ele tá muito quieto. Tem esses problemas também do pós-parto, assim, que... 2 conselhos que eu sempre dou quando eu vou falar de puerpério com as minhas gestantes. Primeiro, se eu pudesse estudar só um, seria alinhe as expectativas. Não espere ter todas as respostas, que tudo vai sair como planejado. Como diz a Débora, largados e pelados. Não pelados no sentido sexual, nesse caso. Eu sempre sentido naturalista primeiro mês, chegou... Não é verdade, Camila? Chegou em casa com o bebê. Largados e pelados. O que é largados e pelados? É uma teta ordenhando, outra teta criança, outra teta. É um programa onde as pessoas vão pro meio do mato. Sobreviver. Como nós vamos sobreviver? Não sei, mas vocês precisam sobreviver esse primeiro mês. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Nossa, gente, mas é isso mesmo, né? E é isso, tipo, nossa, eu lembro que eu restringi visitas, assim, foi só muito pontual o primeiro mês, porque era justamente isso, criança sai de um peito e vai pro outro. Não é porque eu tô em casa, que daí aí vai chegar alguém, daí, eu vou tampar o peito. Me poupe, sabe? Me deixa, né? Estraga muito a dinâmica daquela família, se descobrindo como família, nova rotina. E andando de fralda na primeira semana. Maravilhoso. E a segunda coisa é priorizar ter tempo de qualidade em casal. Porque sempre foi uma prioridade lá na minha casa, desde o dia 1 que eu cheguei com os meus filhos da maternidade. Rotina de sono, vão pra cama cedo. Bebês, crianças precisam dormir cedo. E isso é importante pra eles e é importante pra gente. Pra você ter seu tempo individual, seja pra você tomar um banho demorado, lavar o cabelo, pra você pintar a unha, pra você ficar rolando o feed do Instagram, sendo inútil pro seu país. Mas também aquele momento onde você vai jantar com o marido, onde você vai conversar, onde você vai assistir um filme, uma série. Isso proporciona esse ambiente onde você sente que você continua sendo a companheira, não mais só a mãe. E eu tenho um terceiro, Bruna, que eu falo para as minhas doulandas, e a Camila sabe disso também. Todos os presentes que eu entrego para as minhas doulandas durante a gestação falando: cuide-se. Tenha momentos de autocuidado. O que é autocuidado, né?
sentar no vaso, assistir vídeo no YouTube? Talvez seja. Um banho mais longo? Talvez seja. E fazer as unhas? Talvez seja. Um escalda-pés? Talvez seja uma massagem, talvez seja simplesmente colocar um fone de ouvido e dar uma volta sozinha na quadra de casa durante 15 minutos, ficar escutando, sei lá, a música que tu gosta. Sentar num banco, numa praça e ficar vendo gente passar. Escutando qualquer coisa. Isso é um autocuidado. Então, olhe para você, cuide de você. A gente precisa cuidar da gente, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. A gente não consegue cuidar de uma criança. A gente não consegue estar bem pra, sei lá, nessa relação, né? A gente precisa cuidar da gente. Essa nova relação, tudo novo, né? A gente precisa cuidar da gente. E pensando ali na rede de apoio, o pilar principal dessa rede de apoio é o companheiro, a companheira, é o parceiro ali, né? Como ser parceiro no puerpério ali, nesse primeiro mês de loucura, nos primeiros 3 meses ali, que ainda eles estão se adaptando, na prática, não um discurso bonito. Como fazer isso? Vamos desenhar pra eles agora. Eu acho que a primeira coisa é entender que, na verdade, o pai não é rede de apoio. Exato. Rede de apoio é quem? Quem não tem obrigação, que vai querer ajudar. Quando o pai se coloca no lugar de rede de apoio, ele acha que ele tem a opção de ajudar, a opção de fazer. E não, é encarar esse processo como um processo que tem que ser vivido a 2, porque, de fato, esse ser humano diz respeito aos 2. Não é só porque a mulher gesta, amamenta, pare, que é ela que tem que dar conta de tudo. Pelo contrário, ela já gestou, ela já pariu, ela já amamentou. Então, agora, tudo que puder ser terceirizado, vai ser terceirizado. Então, práticos, né, como você está dizendo. O bebê terminou de mamar? Se vai pôr pra rotar, né? Nem sempre existe essa necessidade de rotar. Mas se vai pôr pra rotar, pai vai botar pra rotar. Fralda na madrugada, pai que troca. Banho. Lá em casa, a gente tem um acordo. Todas as fraldas de cocô são do Nicolas se ele tá em casa. Eu só troco a fralda de cocô se ele não está. Porque não adianta, quem pariu mais vezes aqui em casa, quem vai ficar de folga todos só mais 5 minutinhos, o papai tá chegando. Não, isso desde o Thomas, não, né? E estar ali, dele. Né, Bruna? Então, toda a parte de cuidado, não existe nada que o pai não possa fazer. Se o bebê mama no peito, ele não vai poder dar um peito, mas ele pode deixar uma garrafa de água cheia do lado, ele pode deixar a temperatura adequada, ele pode fazer o bebê dormir depois que mamou, tudo que vai gerar o quê? Uma situação de conforto para que a mulher esteja disponível para poder fazer a parte que ela não pode terceirizar. Cuidar das coisas ao redor, né? A mulher tá ali preocupada em amamentar, em cuidar do bebê, tá numa privação de sono que não, quando mama no peito não tem o que fazer nesses primeiros dias. Ela não tem que lavar louça, ela não tem que pendurar roupa, ela não tem que fazer comida. Cuidar de tudo ao redor para que aquilo que não pode ser terceirizado, a mulher consiga se dedicar. E tudo aquilo que ele pode fazer, assuma para si. E eu acho que, além disso, blindar essa mulher da família. Muito importante. Porque ela não vai estar Principalmente bem, da família. talvez. Porque as pessoas que mais vão ferir essa mulher no puerpério são os familiares mais próximos. Infelizmente, acontece. Sim. Vai ser a mãe dessa puérpera, ou vai ser a sogra, ou vão ser os cunhados, a cunhada. Alguém sempre vai chegar. E às vezes as pessoas fazem isso sem elas perceberem que estão fazendo isso. Então, as pessoas esquecem de olhar a puérpera com um olhar de cuidado que elas tinham com aquela mesma mulher algumas semanas atrás, sabe? E aí elas vão ser maldosas, elas vão falar, elas vão colocar pressão na tua cabeça, vão fazer isso. E aí eu acho que mais do que isso, fica papel desse parceiro, né? Blindar isso, ele colocar os limites, porque a gente vai estar tão... oscilando tanto, tão indefesa, que a gente não vai saber vulnerável, cortar. Né? E encontra a mulher numa vulnerabilidade muito grande. E muitas vezes essa mulher se informou, essa mulher sabe o que tem que fazer, está segura daquilo ali, e vem uma palavra e diz assim, mas no meu tempo fazia assim e dava certo. E ela que estava tão cheia dela mesma, ela diz assim, mas será que realmente eu tô fazendo certo? Eu colocaria aqui, Tati, olhar pra mulher, né? Todo mundo olha pro bebê, mas ninguém olha pra mulher. Quem precisa
de apoio no puerpério é a mulher. O que a mulher está precisando, né? O que você precisa? Perguntar para essa mulher o que ela precisa. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas querendo ajudar com o bebê, porque o bebê é a novidade, o bebê é bonitinho, o bebê é fofinho, o bebê foi esperado durante tanto tempo, aquela mulher todo mundo conhece, o bebê é a novidade e todo mundo chega nessa casa e todo mundo chega nesta mulher e fala assim: Cadê o ai, bebê? que lindo esse bebê! E ninguém pergunta, como você está? O que você está precisando hoje? Você precisa que eu faça uma comida? Você precisa que eu lave a sua louça? Você precisa que eu cuide do cachorro? Você, né? E não chegar aí, ai, não, dá aqui que pode fazer as suas coisas. Nossa, Eu seguro o bebê pra você ir lavar a Não, roupa. e é uma história que eu passei por isso. Sério. Sim, eu passei por isso. Eu passei... eu tava em casa e, enfim, né? A pessoa tava na minha casa para conhecer o meu filho. E numa passada pelo corredor, eu escutei Débora, viu? A máquina já terminou de lavar. E eu engoli aquilo a seco, lógico, né? Mas assim, 11 anos. Eu nunca esqueci dessa máquina que tinha terminado de lavar. Né? Hoje eu olharia e falaria: ótimo, você já pode colocar no varal. Você tá aqui sem fazer né? nada. Mas aquela Débora foi lá e colocou a roupa no varal, né? Então não faça isso. Sim. Né? Eu sempre falo, né? Eu tomo esse cuidado porque eu convivo com muita gestante, né? Eu nunca levo presente pro bebê. Eu levo depois. Sim. Eu levo alguma coisa pra ela, um chocolate pra ela, alguma coisa pra ela, pro Uhum. casal. Porque todo mundo Vai. tá de olho no bebê. Todo Todo mundo tá agradando o bebê. E ela fica feliz, ela não fica triste por isso. Uhum. Só que internamente ela quer falar que tá tudo ruim, que não tá fácil, que o bebê é lindo, mas eu tô Não, e toda Tati, ferrada. às vezes a gente nem percebe que a gente não está se priorizando. Porque a Débora deu um ótimo exemplo. Eu saí do banho lá, cheia de shampoo na cabeça, e nem me liguei que o pai tava lá e que ele podia pegar. Então, às vezes você vai perguntar pra mulher o que ela quer, o que ela precisa, e nem ela vai saber te dizer. Porque a gente tem muito esse ímpeto até, talvez, de achar que só a gente vai cuidar direito, que só a gente sabe fazer, que a gente precisa dar conta de tudo, não se admite se colocar nesse lugar de estar precisando de ajuda. Então, às vezes, vai precisar ser uma coisa assim: não, peraí, agora você vai fazer alguma coisa por você, que eu vou ficar aqui, né? Isso falando agora no cenário do pai. Não, vou ficar com o bebê agora aqui, acabou de mamar. A gente sabe que nas próximas 2-3 horas não vai mamar mais, vai dormir, vai fazer sua unha, vai descansar, vai tomar um café com uma amiga, vai fazer alguma coisa por você. Porque se depender da nossa atitude nesse momento, às vezes não e vem. se permitir. Sim. Se permitir ser ajudada, né? Porque nós somos tão, às vezes, não, eu consigo, eu dou conta, eu A gente faço. é tão Xana guerreira, né? Mas a gente é colocada nesse lugar, É. né? A gente escuta tanto que, mãe é mãe sempre sabe, mãe. E aí a gente acha que tudo tem que ser a gente. E a gente não se deixa ser ajudada, né? Então também se permite Eu isso. agradeço o Lucas por... Cara, desde a primeira semana, eu sou uma pessoa realmente privilegiada, que eu tenho a rede de apoio, assim, desde sempre. E é assim, na primeira semana, aquela primeira consulta que a gente vai na ginecologista pra ver o pós-parto, foi a primeira vez que eu deixei o Luca com a minha mãe. E eu deixei muito contrariada. O Lucas falou assim: não, a gente precisa, é uma consulta sua, pra ver se você tá bem. O Luca fica com a tua mãe cuida bem dele, eles se dão bem, e é só 1 hora que você vai ficar fora. E eu fui chorando pra consulta, e eu falei assim: porque eu estou abandonando meu filho. Ele vai sentir a falta. Aí você chega, a criança tá tipo assim: nossa, você saiu, eu nem percebi. tinha leite lá, tinha a chuquinha caso precisasse, mas nem precisou, porque foi tão rápido, assim, sabe? Mas aí, depois daquele dia, eu entendi como foi bom o Lucas ter feito isso pra mim, porque daí a gente consegue se ausentar, mesmo com o Lucas desde pequenininho, se ausentar, porque é uma rede de apoio que eu confio, que eu sei que vai, né, que vai cuidar bem do meu filho. E aí a gente consegue fazer vale nights, assim, semanais. Agora menos porque o Lucas já tá maior e a gente não depende disso pra ter um tempo entre nós. Mas, assim, como foi importante ele ter pego e falar assim: não, Camila, é uma consulta tua. Você que vai estar lá na maca, ela que vai ver. Você nem vai ficar segurando ele, não faz sentido você levar ele.
E na hora você achou péssimo, né? E a Tipo, doutora Luana ficou indignada que o Luca não tava lá pra ela agarrar ele. Só por isso. A gente Mas fica foi brava ótimo, quando vai foi ser. ótimo. Foi ruim na hora, mas foi ótimo. E deixar, né, permitir isso. A gente nunca teve rede de apoio, né, porque a nossa família mora longe, tal, então a gente sempre teve uma rotina muito certinha. O Guilherme sempre dormiu muito cedo e aqui, depois que o Guilherme dormia, e o Guilherme ainda bem, o Guilherme dorme, ele desmaia, ele é igual o pai dele. Dormiu, deu, não adianta nada, pode passar uma banda que não acorda. E já eu caí um alfinete no primeiro andar do prédio. Você é dono, Parto, né, meu amor? parto. Alfinete Eu parto. falo que agora o meu recém-nascido é esse aqui. Ele fica lá do lado da cama, acende, às vezes nem faz som de notificação, acende a luz, eu já tô, opa, acordei. O meu recém-nascido tá ali com o pessoal que tá controlando o meu celular de urgência. Rede de apoio. E quando agora, né, de uns tempos pra cá, o meu sogro tem vindo muito pra cá, né, e é uma pessoa excelente, maravilhosa. A Bruna sabe, eu falo sempre, ele é muito maravilhoso, assim. E aí teve um dia que eu disse pra Gabriel, vamos no motel. Bora, deixa que eu Vamos pro vou. motel, eu quero ir pro motel, e eu não sabia, não pesquisei, isso, não, Ai, já meu tinha Deus. tudo certo. Só entrando primeiro que ela viu. Ai, meu Deus. Não, era boa, Era bom, ai, que bom, porque tem Era alguns que bom. são péssimos. Era bom, não, era bom, foi bom. E aí, aquele dia, o meu sogro tava lá em casa, ficou com o Guilherme, a gente chegou na madrugada, né, tudo mais, e bom, foi. Ainda uma das últimas vezes que meu sogro veio, eu, né, disse, ai, tu Bora. fica com o Gui, né, mas dessa vez a gente não ia no motel, a gente só ia jantar. E foi tão engraçado, gente, que quando a gente chegou em casa, meu sogro tava no sofá e disse, mas já voltaram? E eu olhei, eu fiquei tão sem jeito, gente. Não, mas nós já estamos voltando. Eu olhei pra ele e disse, já. Aí ele, não. Ele ficou sem jeito. Ele, não, eu pensei que ia demorar mais. Não, a gente só vai jantar dessa vez. Eu falei, e aí, Só a eu... janta mesmo. E isso, né, a retomada do casal, né, se permitir retomar quanto casal, né, sair pra jantar, quando tem essa rede de apoio, né, conversar com a rede de apoio, contar com essas pessoas, ter momentos entre casal, né, não só pra transar, mas também, Há uns dates, né? mas conversar, olhar no olho, Fala alguma coisa que não seja só filho também. Exato. Nossa, isso faz muita diferença. conversar sobre Senão, outros na assuntos. correria do dia a dia ali, quando você vê, sei lá, faz 3 dias que eu não dou um selinho no meu marido, que ele chega, ele sai, e a gente brinca lá em casa que agora é assim, a gente chega muito perto e faz filho, então você vai ter que ir lá fazer a vasectomia. Depois a gente volta. Porque não começa num beijinho, daqui a pouco o negócio já... Eu falo, não, acho que é melhor a gente não chegar perto hoje, eu tô um pouco cansada, acho que eu prefiro dormir. Mas se a gente não toma cuidado, não presta atenção, às vezes os dias vão se atropelando e você não teve um momento que você tirou pra conversar, pra encostar, não precisa ser algo sexual, mas a ocitocina nasce nesse toque já, né? Então, vai se perdendo essa conexão. E homens, quando a gente encosta em vocês, a gente não quer só transar também, Ai, né? sim. Porque tem até aquele meme que a mulher coloca a mão e o cara pega e já coloca no peito. Calma. Não, era só... Às vezes a gente Tem quer um uma folha abraço. aqui. Né? A gente quer um abraço, a gente quer Ai, um eu achei que beijo era no só cangote. A comigo. gente... Não. Eu falo pro A Lucas, quinta cara, série nunca sai Não, disso. eu falo pra ele assim, olha, às vezes eu queria um carinho, mas sem um sexo pós. É só o carinho pelo carinho. É, tá difícil. mas né? é isso também, né? É isso, é Não, lá em casa importante pra o Nicolas gente. já aprendeu, ele é esperto, ele vem como que não quer nada, eu vou acreditando, daí nem eu sabia que eu queria alguma coisa, mas de repente eu começo a Olha descobrir os que eu quero pródromos. também. Olha os pródromos. Opa, E aí, quando eu tô na vejo, frente. opa! Vocês já receberam a visita do chupacu? Medo. Eu já ouvi essa palavra, mas eu tô com medo do que vem. Vai, Entendi a Camila. parte da visita. É algo que de repente eu fiquei com visita. medo, de repente eu abro a porta e É a entro no chupacu lá em visita, casa. Onde contrata? Não, ultimamente lá em casa tá assim, tem o chupacabra. Porque agora o Luca dorme a noite toda praticamente, né? O Lucas trabalha até altas horas da madrugada. E aí, às vezes, eu acabo fazendo o Luca dormir, ou o Lucas tá fazendo o Luca dormir. E a gente se encontra nessa madrugada, entre um entrando na cama, enquanto o outro tá vindo do trabalho e indo pra cama ao mesmo tempo. E é, tipo, de madrugada. E aí, rola a visita do chupacu. É o quê?
4h30 da manhã, 3h30 da manhã. A gente voltando do parto. A partir de agora, você vai fazer assim, ó, a gente tá aqui, a Débora deve estar lá também, ó. Teve parte no Instagram dela que ela teve parto hoje. Se teve corre-doula às 6 da tarde, há grandes chances do chupacu acontecer. Mas, de gente, madrugada. Bruna, sério, tu não sente isso? Não, eu sinto, a gente chega... Gente, pelo amor de Deus, não é que a gente chega... Não, sai não do que a gente parto, chega... Não, mas é que pijaminha. você chega assim, meu Deus, a vida é boa, que lindo. incrível, Vamos fazer maravilhoso. bebês. Eu amo meus filhos, meu marido é incrível, maravilhoso. Daí essa ocitocina vai virando outra coisa, né? Mas Não, e é engraçado que às vezes eu tô em parto e, né, tem partos que a gente é mais longo, a gente consegue, pega o celular, dá uma olhada. Aí o meu marido, ele é fã de mandar foto do que ele fez de janta. que susto, eu achei que ia falar que ela tá em parto e de repente, opa, tá recebendo uma foto lá. Por Ai, isso que ela calma. chega em casa Ela já não terminou a aquecida. frase. Bruna, não dá Calma. ideia! O Gabriel falou. Não dá ideia, o Gabriel aqui, ó. Não, e aí e isso, esse cuidado que tá ali, né, é tão assim, eu sempre falo pra ele, se eu consigo ir pros partos, um dos últimos partos que eu acompanhei, eu saí na segunda-feira, 6 horas da manhã de casa, eu voltei na terça, meio-dia, né? E quando ele chegou em casa de noite, na terça, ele, nossa, quanto tempo que eu não te via, tu tava viajando, né? Mas esse cuidado, essa certeza de que tá sendo tudo muito bem cuidado para eu estar neste lugar, dá tesão, gente. Sim. Né? A gente sei lá, não sei o que acontece. Qual será? O que será que acontece? Mas dá essa... É o cuidado. Nossa, é o olha a gente que tá coisa falando. sensacional isso. Ele tá ali, um prato com salada, com uma carne. Eu chego em casa Super na madrugada, tudo, sabe, perfeito, assim. Homem cozinhando e homem limpando não tem erro. Meu amor, Consertando alguma coisa. eu te amo, meu amor. Um martelo na mão, pegando aquele negócio que pediu faz meses. Não, mas isso daí ele tá devendo ainda. Isso daí o meu paga. Eu juro que eu daria tudo pra ver a reação de cada um dos nossos maridos vendo. Vamos filmar. Vamos, melhores momentos. Vamos. Não, meu marido, uma vez eu pedi pra ele, falei, pô, por favor, né? Porque meu pai, meu avô, toda a galera lá de casa faz tudo, né? E ele tentou um dia, mas ele invocou todos os xingamentos que eu não sabia que eram possíveis. E ele falou, chama o Jonatas. Que é o marido de aluguel. Aí eu desisti, mas ele pelo menos paga. Isso é ótimo. Tipo assim, ó, cara, eu não sei fazer. Chama lá o moço, chama o Jonathan. Agora o Jonathan abandonou, tem que arranjar um novo marido de aluguel. Manda pra Tem uma gente. influência que fala que homem é pra resolver problema. Se ele não resolve, ele é o problema. Exato. Mas a solução do problema, a gente não quer que ele faça tudo. Mas assim, pô, quem faz? Né? Por exemplo, ou eu não sei... A maioria do marido de vocês não sabia cuidar de filho, provavelmente. Não sabia cuidar de casa, não sabia. Como que eu faço pra aprender? Pô, eles gastam horas vendo vídeo Mas no a gente YouTube de também como não, mexer em casa. porque a gente aprende, aí é que tá, a gente também não. Quando o Guilherme nasceu, quando o Thomas nasceu, quando o Luca nasceu, a gente também não sabia. A gente, tu olha pra aquela criança e tu pensa assim, tá, eu e agora? Eu pensei, meu Deus, eu não sei segurar E nenhum agora? bebê. E esse bebê Não, é meu. e digo mais, porque assim, Olha, e a gente aprende, e a gente se sai muito bem, inclusive. eu fui morar com o Nicolas, eu já estava grávida, então a gente já foi pro cenário de se acostumar naquela convivência, né, de casal full time ali, com uma gestação, os hormônios e depois um recém-nascido. E eu não, na minha casa, eu era princesinha, eu não fazia nada, entendeu? Então, quando eu cheguei pra essa realidade, eu também tive que aprender. Sim, claro. Então, se eu pude aprender tudo do zero, ele também pode, ele também tá nesse espaço. E a gente precisa deixar. Eu falo isso deixo. muito. Sim. Tem que deixar. Ai, mas Errar. mas olha lá, ó, tá colocando a fralda errada. Deixa colocar. O que vai acontecer? Vai vazar o xixi? Isso. Vai vazar o Ninguém cocô? O que vai acontecer? Vai ter que trocar roupa. O que vai acontecer? De repente vai ter que dar banho. Tá tudo certo, não, tá todo mundo vivo. Então deixa trocar a fralda errada, deixa aprender que não é assim, né? Deixa dar o banho errado, deixa, porque se a gente começa a acumular tudo, a gente tá fazendo tudo e a gente não dá a oportunidade, às vezes, eles exercerem essa paternidade também. Que, né, o mundo machista que a gente vive é muito difícil, porque às vezes
na maioria das vezes, eles também não tiveram isso. Não, sim, infelizmente. Né? E essa coisa de, o bebê só fica com a mãe, só se acalma com a mãe. Por quê? Quem Por que quê? acolhe? Exato. Eu deixo. Primeiro tinha mais essa coisa de não chorou, não tô chorando, me dá aqui e tal. Agora, gente, a segunda é muito mais leve. Débora, vamos fazer um segundo. Ai, não sei, eu tô pensando, amiga. Vou tentar hoje! Ela vai. Eu tô treinando. Hoje todo mundo vai transar. Hoje eu vou transar. Mas agora, vou. Amém? Agora, nessa segunda, eu deixo. Tá chorando, tá esperneando. E aí ela se calma. E ele resolve. E aquela coisa. Às vezes vai escolher a roupa que ela vai usar. Vai ser um monte de estampas misturadas. Vai. Mas ele veste. Tá tudo bem. O intuito era estar vestida. vestida. Não, pra sair eu já não deixo. Assim, pra ficar em casa. Vai prender o cabelo. Eu falo pra ele, vai no rabo de cavalo que não tem erro. Não, ele quer dividir pra fazer duas. Aí fica a divisão aqui no meio. Mas é assim, ela vai fazer, vai aprender. Ela está ótima, não tá reclamando. Ele tá aprendendo, tá sendo pai. É isso. E às vezes a gente se sobrecarrega Sim, além à do toa, que às vezes. precisa, Uhum. né? Por querer fazer tudo, resolver tudo. Sim. E uma outra coisa, assim, vocês já viram algum pai? Eu vi uma vez isso, daí eu lembrei agora. Que eles sentem que meio que perderam a esposa deles pro filho, pro bebê, tipo, tem já essa vi resistência, assim. O que rola? Eu acho que eu vi isso, casos da família. Casos de família. Casos de família. Já vi isso acontecendo, assim, de que foi no caso, assim, de que foi uma criança que é um piá, e aí a mãe fala assim, ele é o homem da minha vida. E aí o marido ficou lá, ó. Chateado. O apêndice, sabe? Aquele que dá pra tirar do corpo que ninguém vai sentir falta, Acabou assim? com homem. É, tipo isso, virou isso. Mas eu acho que foi porque aí a mãe acaba projetando aquele homem perfeito, aquele parceiro pra vida, no filho, né? E aí estraga essa relação, até de relação de trazer, o marido vai dormir na cama do filho, Nossa, e o filho vai dormir comigo porque eu gosto dele. Tipo, é uma delícia dormir com o filho, porque sente cheirinho, nenenzinho, gostoso. Mas assim, gente, afasta também isso. Eu não sei se eu posso dar minha opinião, porque o meu advogado tá difícil. Polêmica. Eu acho que depende da situação, porque como é a relação desse casal antes? Esse cara ocupava esse lugar de homem na vida da mulher? Ele fazia o papel dele? Também sei. tem isso. É algo que foi... Porque eu imagino que deva ter. Essa mãe que vai negligenciar a parte... Esquece de tudo, ela não é mais nada, ela é só mãe. Mas também tem aquela coisa de né? você... De ser ocupado um lugar que tava vazio, de repente, né? Sim, isso é verdade. Não, faz muito sentido. Não é só culpa dela também, né? Tem a meia-culpa, né? Igual eles falam, se eu não tenho em casa, eu vou procurar na rua. Agora eu tenho o meu próprio aqui, Ninguém né? ocupa um lugar... Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é verdade. Então, se um lugar está sendo ocupado, é porque estava vazio. Faz sentido. Não sei, tô lembrando. Eu nunca Eu vi escutei uma nenhum vez relato só. nesse sentido. Eu tenho uma dúvida filmado, pontual para vocês que trabalham com gestantes, tá? Falando assim de maneira geral. Alguma mulher assim que era um caso extraconjugal ou mãe solo, e aí assim, como que foi? Porque essa até questão de tipo de libido, e aí ela não tem um parceiro pra tá lá. Amante eu nunca atendi. Amante. Não que eu saiba, Isso eu né? posso afirmar, porque eu vou na casa das famílias fazer atendimento presencial de educação Não. perinatal e tal. Mãe solo já. E já atendi uma situação, inclusive, que me marcou muito, assim. Foi uma gestante que ela engravidou de um cara que ela não tinha nada. Ela tava começando a se envolver, tava ficando, no início ele engravidou. E ele foi muito ausente, foi muito babaca com ela a gestação inteira. Ela passou vários perrengues, teve risco de parto prematuro, enfim. E aí, no dia do parto, por pressão da família dele, Ele foi. porque queriam que ele fosse pra acompanhar o parto. E ele não queria estar lá. Ele foi por pressão. Péssimo momento. Péssimo. E assim, foi um parto, gente, que não evoluía de jeito nenhum. Enquanto eu estava em casa com ela, porque eu fui na casa dela, eu e ela sozinha e tal, beleza, as coisas fluíram. Ele foi na maternidade. A gente chegou na maternidade, não evoluía de jeito nenhum. E aí, beleza, vamos pra cesárea, não tá evoluindo. Ele falou, vou lá embaixo pegar minhas coisas que estão lá embaixo e trazer aqui pro armário nesse meio tempo. Ele saiu, a criança começou a coroar. Ocitocina.
E foi uma situação bem... E eu sempre falo, quando eu vou falar sobre essa questão da conexão do acompanhante, de você ter que ter alguém com quem você se sente seguro, que você tem confiança pra estar ali no dia, porque o psicológico trava demais, né? Então, era um caso de uma mãe solo, mas ele participou. Do par. Mas a amante... Não, eu fico pensando até, tipo, nessa, tipo, libido. Eu já sabe? Essas acompanhei. coisas. É complicado isso, a gente falou disso, né? Dessa ocitocina natural que vai ser gerada Eu já toda a gestação. acompanhei a mãe solo e foi um dos trabalhos de parto mais desafiadores, porque quando a gente vai acompanhar um parto, o acompanhante, né, ele não tá ali para ver o bebê nascer. Eu tenho, inclusive, um post que fala isso, né? O seu papel não é ver o bebê nascer. O seu papel é estar ali como responsável legal daquela mulher, porque se acontecer alguma intercorrência, você é a voz dessa mulher nessa intercorrência. E nesse caso, quem tava com ela era o irmão, e ele não ficou todo o tempo durante o trabalho de parto ali com ela, e foi um trabalho de parto bem prolongado, assim, foi muito bonito. Eu me emociono, porque eu amo muito essa mulher, que é a Fernanda, ela sabe que é ela, a Camila conhece ela, era uma mulher espetacular. Sim. Ela é a minha consultora de moda, inclusive, eu perguntei pra ela que roupa eu colocava pra ela. E eu lembro que o pai, né, da bebê chegou na maternidade e ele queria ver, ele queria estar lá. Eu lembro que eu precisei me posicionar, né? Eu lembro que eu falei, não, esta bebê vai nascer pela vulva e ele não tem autorização para ver a vulva dela. Então, ele não vai entrar. É isso, né? E, enfim, a Fer é uma mulher muito evoluída, muito poderosa, muito evoluída, muito sensacional. Mas é desafiador. É bem desafiador. Porque é o que a gente tá falando, né? A gente tá aqui há horas falando que é tudo difícil com um parceiro ali. Imagina sem. E enquanto a Débora tava falando, eu me lembrei de outras duas também que eu atendi. E as duas foram amigas que acompanharam. Tipo, amigas muito próximas. E foram duas acompanhantes maravilhosas, assim. Sim. Elas participaram super da educação perinatal. Elas deram todo o suporte no dia. E é muito difícil, de um bom acompanhante, né? Sozinha, mas também tem aquelas mulheres que mesmo sendo mãe solo, elas não estão sozinhas, né? E a gente percebe uma rede de apoio se desenhando ali ao redor, que é muito melhor do que estar mal acompanhada nesse momento. Quantas vezes a gente tá na maternidade e a gente olha pro lado e a gente vê, né, a mulher ali que a gente preparou, o casal conectados e do outro lado, né, lembro muito de uma cena, uma mulher deitada na maca, se contorcendo de dor. E, gente, este homem, este garoto, tava sentado jogando Candy Crush. Não. E eu cheguei pra ele e falei, cutuquei, eu fiquei pensando, não vou fazer. Você não Moço, deixa eu te falar uma coisa, ela sente muita dor na lombar, faz uma massagem nela. E ele largou o celular e foi. Eu não vi mais, porque eu saí daquela sala, né? Não fiquei ali, o bebê tinha nascido, enfim. Mas o trabalho de parto também conecta muito os casais. Sim, eu escuto muito isso. Às vezes eles falam, tipo assim, eu já amava, já gostava, mas agora... A gente agora, que mulher, que mulher. Muito. E é isso, né, gente? Que mulher, E que mulher, e muitas vezes também elas falam, nossa, me surpreendeu, porque ficou do meu lado durante todo o tempo, acreditou em mim, né? E eu sempre falo pra elas, depois do parto, eu digo, olha, nunca esqueça desse dia, porque você consegue... muita coisa na sua vida. E eu vejo que eles prestam atenção nisso também, né? Sim. A gente precisa desse momento, às vezes, né? Pra despertar uma outra versão nossa, né? Tem muita mulher que tem medo de gestar, medo de ter filho, medo...
E espera tanta coisa acontecer, e às vezes é isso. Acho que uma vez você falou assim pra mim, que eu falei, ai, não sei, Camila, eu quero comprar uma casa, um carro. Ela falou assim, depois que eu ganhei o lucro, eu comprei tudo isso, minha filha. A gente fica esperando o momento certo, o momento certo nunca chega, porque outras coisas... Olha, eu fiquei esperando o momento certo pra ter o segundo, tô eu aqui com o Guilherme, 11 anos, o momento certo não chegou. Você vai fazer Não, hoje. é muito difícil, é hoje. Vamos tentar. Senhora dona de hoje. casa, coloque sua água do lado da sua. Vamos orar Deixa para a seu água amém dessa fertilidade. Diga lá, bem, todo mundo vai transar. Essa hoje. gestação é a mais esperada da cidade, eu acho. O dia que eu colocar no vai bombar. Nossa, eu tô ali com você também. Puta que pariu, velho. Até o meu mioma, pô, meu mioma tá aí ainda, eu já tirei. A Tati me chama e diz, oi, Débora, tudo bem? É um positivo? Eu tô pronta. Falei, como que você tá assinando aquela? Se for pro teu parto, falei, Estou você sabe de prontita. alguma coisa? Não, semana que vem acho que não, mas... Pra ti eu sempre tenho vaga. Ela falou pra você assim. E é engraçado, né? Como toda essa conversa que a gente teve sempre acabou caminhando pra como? Pro quê? Pro dia a dia, pra rotina, A parceria pro entre as olhar pessoas. da maternidade no geral. Então, não adianta. Pra gente, falar de sexo tá muito ligado Qual o comportamento? à maneira que a gente se sente em relação ao parceiro. Sim. Não, e já puxando um gancho disso ali pra gente encerrar, né? Não tem muito segredo, sabe? Eu acho que a sexualidade é algo construído, não é algo tipo, bora agora, não é um botão de liga e desliga. A gente precisou gastar esse tempo, foi muito massa, mas assim, a gente precisa falar ainda sobre isso, porque ainda é um assunto que ninguém fala, que precisa ser falado. Então, a gente tem facilidade pra falar. Onde eu tô, às vezes meu marido chega e fala, mas você tá falando de sexo? Tipo, porque eu falo que eu faço, as pessoas, mas como assim? O que é isso? Porque eu trabalho com disfunção sexual e com gestante, porque não dá pra ter bebê com disfunção sexual. Então, eu atendo toda essa parte, né? Então, a gente precisa... O mundo precisa de mulheres como a gente, que vai fazer essa educação. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente não vai mais ter tanta diversidade ali entre as mulheres, entendeu? Essa desconexão com o íntimo delas. Mas ainda a gente tem muito trabalho pela frente. E é isso, gente. E todo mundo transa, né, gente? Todo mundo transa. Seu pai transa, mãe transa. Não, vamos falar em outras palavras. Todo mundo faz sexo, né? Todo mundo transa, todo mundo faz Seja sexo. bom ou ruim, mas isso acaba acontecendo. Pelo menos todo mundo deveria, né? E link na bio pro grupo da putaria. Liga eu no grupo da putaria. Deu um erro aqui no código, moço. Eu já vou encerrar. Eu pensei 255 Não é esse código aqui. Não é esse código 255 aqui, tá bom? minutos. Nós ainda temos 255 minutos. E a gente falaria mais Com 255 certeza Sim. absoluta. Mas é isso, meninas. Muito obrigada pela eu presença. Eu amei. Eu tava muito querendo fazer esse papo, porque eu acho que é um local que eu tenho um pouco mais de fala, porque eu não tenho filho, né? Então eu só transo mesmo, por enquanto. Por enquanto eu tô Só não, você já tá se aquecendo, Eu tô já tá atrasada, treinando. entendeu? Eu tô atrasada pra vocês de fora, entendeu? Mas é isso. Então eu acho que pra você que tá assistindo a gente aí, é um assunto necessário, a gente precisa falar sim. Se você não se sente confortável, talvez, em conversar com o seu parceiro, escute tudo que a gente conversou aqui. Procure alguém, uma amiga. A gente sempre tem uma amiga mais descolada. Sinta-se aberta, converse. Procure uma profissional, se pra você ainda não tem essa abertura com alguém tão íntimo, a gente tá aqui pra isso. Falar sobre sexo é saudável, é necessário. O ato sexual é fisiológico, ele precisa acontecer. E pra ele acontecer, a gente tem que estar pronta pra isso. Então, se esse assunto fez sentido pra você, você tá pensando em gestar, tem que transar. Se você tá gestando, pode transar. Então, pós-parto, você pode transar. Então, manda pra todo mundo que precisa ouvir sobre isso. E fiquem ligados, porque o grupo do WhatsApp vem. Tchau, gente.